Nosso protagonista se chama Maruhan e ele começa Nome como bizarro. aquele típico perdedor Maruhan. que a gente gosta pouco. Não parece né? A coreano. gente odeia esses malditos. O menino tem aquela ansiedade social que não consegue fazer nada e uma dose pesada de itismo. Porém, conforme a história dá uma avançada, o garoto vira um Chad frio e calculista Tommy Shelby. E nesse Não gosto mundo tanto, onde não. as pessoas têm no Oxe, tá máximo sangrando um do teu olho? talento, esse safado consegue dar mordeliça no pescoço dos monstros, roubar um pedaço junto com as habilidades. Com isso, ele é o Lembra único um certo personagem aí, um certo bárbaro, não sei se tu conhece, irmão consegue Rush. acumular inúmeras skills. Aí no canal. Além disso, ele tem uma superior chamada King. Uma garota meio badass com um abdômen trincado que vocês não deviam pensar no meu, o quê? Alguns diriam que o Maru Hã? é um garoto surdo. Entendi nada. Porém, a verdade é que tudo tá contra ele. Isso porque em um ano, portais vão se abrir no céu e monstros vão começar a chover na Terra. Quando isso acontecer, ele é o responsável por parar essa invasão. Só que Ok. antes que todo esse inferninho comece, a gente tem que voltar um pouquinho pro começo da história. A história começa em uma área restrita. Em um acampamento no meio da floresta, um cara tá caído no chão com sangue na camisa. Na frente dele, um monte de gente morta. Desesperado, ele diz que tem alguma coisa dentro dessa poeira amarela. O semblante de O quê? alguma coisa se aproxima do rapaz. Saca-lhe uma espada gigantesca, Ô, louco, toda tem banhada no sininhos. vermelho, com alguns sininhos na ponta. O Para garoto aí. implora por ajuda, porém na mesma hora a criatura esquisita sai dos arbustos e agarra o pé dele. O cara é puxado pra dentro da fumaça, deixando um rastro. Um tempo depois, o corpo dele é encontrado Sangrou pela morto. boca? Um Todo grupo de pálido. amigos dá uma olhada falando que esse aí não devia estar por aí. A de óculos reclama que agora eles vão ter que colocar uma casualidade no caso. E a de cabelo preto diz que julgando pelas pegadas, eles vão ter que começar a trabalhar antes Olha o que rosa, seja que tarde bonitinho. demais. É aí que toda linda ela escuta algo ao lado dela. Os três se viram e ela começa a ir com a mão no bolso. Saca uma faca e dá um corte na mão. A lâmina fica banhada, então o sangue dela parece interagir com a espada e começar a subir pro braço dela. A de óculos então aponta pra poeira e fala que tá vendo. A garota dá um passo à frente e responde que vai lidar com isso. Aquela pequena faquinha parece ter sugado todo o braço dela e Meu agora virou uma Deus. espadona. E nas costas mostra que ela é da força-tarefa da poeira amarela. A cena então muda pra outro lugar completamente diferente. No prédio tava rolando uma entrevista de emprego pra ser Imagina só servidor um público da cachorrinho cidade de que tava Céu. lá, ela fez tudo isso e depois não era nada. Um monte de gente na sala de espera enquanto os números são chamados. No banheiro, alguém diz que tá prestes a morrer, ele não quer entrar, Protagonista só quer voltar pra casa, é o ela coração dele mesmo. vai explodir. Com a mão no peito e coração acelerado, ele fala que isso é impossível. Vai até a pia, joga uma água no rosto e tenta se acalmar. Enquanto repete pra si mesmo que sim, ele consegue. É só tomar mais alguns remédios e por mais que sejam muitos, pelo menos eles funcionam. De repente, Tomar ele dá uma remédio olhada pro pra lado e falar? um passarinho pousa no galho. Um animalzinho olha pra Que ele e o rapaz bonitinho! fica encarando atentamente. Depois de um segundo de silêncio, a criatura abre um olhão perguntando onde tá olhando e fala que ele tá ferrado. Porém, Oxi! o rapaz não tá nem muito abalado, falando que esses ataques de pânico realmente é uma desgraça. Já o caminho Acho que da não sala é de não. entrevista, na reportagem, mostrava que 4 caras que estavam acampando sumiram perto de uma província. E nosso protagonista continua caminhando, falando pra si mesmo que Será ele que é o que consegue. estávamos O vendo? nome dele é Maruhan, ele tem 29 anos e é o mais comum possível que uma pessoa possa ser. Ele é um estudante Ok. qualquer de uma escola comum que se formou em uma universidade mediana e tá sofrendo pra achar um trabalho. Rapaz, mas se essa daí é a mãe, eu tô assustada. Não sei o que ela tem de maior, o coração Trembolona. ou o maxilar. Esse é o 5º ano que nosso garoto É o que mais querendo tem, virar servidor certeza. público. E só agora que ele chegou na fase das entrevistas. Nisso, mulher entra na sala, chama por ele que na hora se levanta animado falando que tá ali. Enquanto repete que com certeza dessa vez ele vai conseguir. O menino vai marchando todo duro, Meu falando pra si Deus. mesmo que vai ser fácil. Até dá de cara com o chefão atrás do notebook dando uma encarada. O menino já engoliu o seco. E o cara pergunta por que ele quer ser um servidor civil. Ele grita todo torto esmerilhado, falando que quer devolver pra comunidade e ajudar a comunidade é isso. Porém, na cabeça dele Fala tá algo pensando que ele quer sinceramente. estabilidade, um salário tranquilo, uma vida segura e não muitas aventuras. Isso, fala isso, irmão. Eu que tô procurando um emprego, eu quero ajudar a minha família. Fala dessas paradas, irmão. Seja sincero. Nisso, o entrevistador pergunta o que ele faria se um superior fizesse algo errado. O Maru responde que, honestamente, falaria que a Complicado. pessoa fez de errado, tentaria achar uma solução, mas seria flexível Não. e positivo. Ele sabe que se ele falar que não vai fazer nada, esses caras não vão aprovar ele, então ele só tá mentindo mesmo, até parece que ele vai ficar se envolvendo na vida dos outros. O cara então pergunta como ele lida com as pessoas.
Sorridente e brilhante, ele fala que ele é terrível, ele não consegue se comunicar, fica estressado facilmente, os amigos da escola sim faziam bullying por causa dos pânicos que ele tem e tudo mais. Ele falou isso, porém tá pensando que ia falar que é muito legal, tem ótimos amigos e é perto de seus colegas de classe até hoje. O entrevistador tá confuso e o trouxa percebe que ele falou que tinha que pensar e Falando pensou mais. que falar é um doente mesmo. O cara então só dá uma tossida e diz que eles vão logo pra última pergunta. Saiu até um flash do óculos dele quando ele queria saber como o rapaz lidou com o momento mais difícil da vida dele. Com um cara de trouxa, ele falou que a vida vem sendo meio fácil, ele não passou por muita coisa não. Porém o cara insistiu e falou só pra ele dizer de um problema que vem à mente. Nisso, o Moro todo torto disse que nenhum realmente que vem à cabeça. Foi na época que ele foi até as montanhas com o pai dele. É aí que ele se lembra de uma memória onde ele tá próximo daquela névoa amarela. O coração começa a acelerar e ele se lembra da criatura negra com olhos dourados o encarando. Agora a respiração do rapaz ficou fraca e o bicho na frente dele tinha um monte de olho saindo da cabeça. Um monte de corpo ensanguentado no chão enquanto Maru ainda era criança. Agora o garoto congelou na entrevista e o olho começou a rodar. A cadeira caiu para trás e ele bateu no chão, olhando pro teto com a visão toda turva, até que o entrevistador se aproximou chamando pelo Sr. Han, chacoalhando os ombros perguntando se ele tava bem. Porém, o menino no meio do ataque do pânico tentou segurar o vômito, só que já era, fi. O cara da entrevista deve ter tomado um banho e a gente tá de volta na casa dele. Pior que não. Isso foi um desastre. Vamos ser sinceros, vômito não vomita pá pra cima da pessoa, se bem que é uma rua. Mas quando tá a vomitar acima, geralmente vira um vulcão só e vai tudo pra tua cara. Não chega nem a saltar pra cima. Eu tenho certeza que essa entrevista já era. Agora, sem trabalho, sem namorado e sem amigo, como é que ele vai manter uma vida comum? Sei como é, então, pareceu. Bate na porta, ele não tem ideia de quem é. Todo torto bagunçado, ele abre perguntando o que foi. Rapaz, tem uma mulher gigante, talvez seja mulher, nem sei dizer. O ser humano aí pergunta por que ele não atendeu. Rapaz, ele chamou ela de mãe, porém olha ela entrando na sala, 3 metros de altura no físico do Jojo. Porém, óbvio que uma mãe é sempre uma mãe e ela disse que trouxe uma comidinha e já ia embora. Ele agradece perguntando se tem alguma coisa. Mas já vai, pô, fica aqui em casa, vamos conversar, pô, já faz tempo. Outro vem aqui, conversar com nós. Sim, porém, ela fala que não, só tem acelga e feijão. Ele agradece de qualquer forma. Com um maxilar que causaria inveja nos Lux Maxer, ela dá uma olhada em volta e vê que ele só vem comendo miojo, sujando guardanapo e bebendo refrigerante. Meu Deus. Enquanto ele tá torto feliz com a comida, ela percebe que só ele tá igual um chiqueiro. Começa a arrumar tudo, querendo saber como ele vive numa sujeira dessas. Ele fala que limpa depois, porém ela quer mais saber como foi a entrevista. Aí acaba o coitado que agora tá caindo no chão tudo triste. Ele murmura pra si mesmo que nem ferrando que vai falar. Pô, mas quem que sem consciência guarda caixas de papelão em cima da mesa? Quem é maluco? Coitado que agora tá realmente é um chiqueiro. Triste. Ele murmura pra si mesmo que nem ferrando que vai falar pra ela que vomitou no entrevistador. A mãe cruza os braços e dá-lhe um tapa nas costas falando que nem a próxima ele consegue, então não era pra se preocupar. Isso, mas é legal demais. Ela volta a arrumar as coisas. Um tempo depois, entrega até uma mesada pro menino. Ele fica emocionado com a bondade dela, mas recusa, falando que ele já é um adulto, tá certo. Então ele tem que trabalhar. Fazer isso, concordo. O moleque, ele estica o bração, ativando todos os músculos do braço, e aí ele só aceita. Vira agora pra costa? Não aceita não. Ele falhou na entrevista, Pior que eu sou assim, eu vou ser sincero, eu tenho muita dificuldade em aceitar dinheiro de qualquer pessoa que seja próxima a mim. Se não for próximo a mim, dei-me todo o dinheiro possível. Quanto mais próximo a mim, menos eu tenho vontade de pegar dinheiro das pessoas. Sua mãe deve estar certo. Ela então avisa o garoto que ele vai ter que visitar a montanha. Ele tá ali assustado por um segundo, porém no outro já estamos que montanha? Aquela ficou traumatizado? De blusa e calça, esse aí é um otaku de verdade. Enquanto você pergunta... Irmão, calma lá, eu sei que tu vive no Brasil... Mas em país onde pode estar sol, mas pode estar menos de 4 graus. Sol não significa calor. Vai com calma, irmão. Quantos anos fazem e que nunca imaginava tá ali de novo. Frente a frente, a montanha onde tudo aconteceu. Porém, ele se lembra que a mãe falou que conversou com um ótimo xamã e consultou sobre o porquê ele não conseguia achar um emprego. O xamã respondeu que não era pelos ataques de pânicos ou pelo TDAH, e sim porque o pai dele, que morreu 20 anos atrás e desapareceu, deixou uma barreira na alma do garoto que precisava ser limpa. Enquanto ele não limpasse isso, não conseguiria avançar na vida. Pra virar funcionário público, ele teria que fazer uma oferenda na montanha pra apaziguar a alma do pai. Porém, tudo isso pela CLT. Ele já andou pra caramba e não sabe quando que isso vai chegar. Até que depois de um tempo, ele tá frente a frente com o portão e diz que é ali. Ao abrir, ele para por um segundo e dá uma olhada pro lado. Naquele momento, ele parecia estar vendo uma versão idêntica a ele. Pela transparência, eu imagino que seja uma alma ou uma memória. O garoto corre até a porta da casa e começa a abri-la aos poucos. No fundo, tinha um cara de costas parado em pé. O menino então abre a porta de vez e fica ali parado encarando. Se aproxima depois de um tempo, mexe a calça do pai e fala que tá com fome. O pai, porém, parecia estar com uma expressão esquisita e começou a gritar.
Nosso rapaz toma um susto Vixe, e com isso a memórias. ilusão desaparece. Só que então ele sente uma forte dor no peito e percebe que o ataque de pânico estava chegando. Ele inspira fundo e depois expira. Um pouco Deu uma mais calmo, acalmada, ele boa. vai na mochila, pega o licor e coloca no copo. Joga tudo na casa enquanto fala pro pai que espera que ele esteja em algum lugar se divertindo. Ele foi até ali porque a mãe pediu, pedindo para que ele descanse em paz, e é por isso que ele estava lá para fazer uma oração para os espíritos da montanha. Ele conta que depois que ele se foi, a mãe vem trabalhando duro para ele crescer e conseguir arrumar um trabalho. Enquanto ele que tá ali maneiro. na oração e oferenda, a tal poeira amarela vem se aproximando. O Maru se pergunta se essa Vixe, fumaça complicado. é porque tá rolando fogo na montanha. Ele começa a correr, falando pra si mesmo que segurança em primeiro era mais importante. Porém, Tá então, ele certo. escuta uma estranha voz repetindo segurança primeiro. Ele se pergunta se foi um eco e dá uma olhada pra trás. Uma E em meio lança? à névoa amarela, um semblante surge. Rapaz, você já viu isso antes e a coisa tá aparecendo, então por que você tá aí parado ainda? Não Um sei. monstrengo da barriga inflada e cabeça louco! estourada aparece Esse foi dizendo inverno. segurança primeiro. O coitado do Maru tem tantas ilusões que ele pensa que Ele é é só pouco mais não. uma e limpa o olho pra ver se some. Porém, seja lá Aham. o que for, tava se aproximando dele. Ele sabia que tinha alguma coisa errada e era melhor ele A camisa começar a quer fugir. comida. Porém, rapaz, alguma coisa atravessou a barriga do menino. Já Meio caiu óbvio. de joelho se perguntando Atravessou! se é assim que ele ia morrer. Passou a vida inteira estudando e depois tentando conseguir um trabalho sem chance de aproveitar nada. Por outro lado, ao menos se ele morresse, ele não ia ter que se preocupar com trabalho, nem conta e algo do tipo. Ele Pô, só essa aí realmente odeia seu teto, tá mais do que certo. Ela vai até pro outro lado da vida só pra escapar da CLT. que sabe que ninguém vai se importar. Só que aí que ele se lembra da mãe Mãe. de Gatched, que sempre trabalhou duro, ajudou ele independente das coisas e tava bem só de ver Pra o essa filho mãe feliz. pequeno aqui. A coragem de Gatched tá no sangue, ele começa a se levantar mesmo com o negócio fincado, falando que não vai morrer ali. Porém, a criatura sente um cheiro e toda esquisita se aproxima dele, repetindo as mesmas palavras sobre segurança primeiro. O monstro vem pra dar-lhe uma mordida e dentro da boca era possível ver um olho. O monstro se gruda na cintura dele e ele começa a empurrar o torso pra ver se não toma mordida. Porém, a Mas você boca tá do com comida monstro é mesmo. gigante, ele toma-lhe uma no ombro. O coitado grita desesperado com a dor, falando pra si mesmo que vai desmaiar nesse ritmo. É aí que ele se lembra do pai dele mandando ele comer. Rapaz, se o monstro morde, ele também sabe morder e dá-lhe uma mordilícia no pescoço, Oi, sim. arrancando-lhe um pedaço. Que isso, garoto é brutal. Monstrengo não esperava que o jogo ia virar e agora tá ali agonizando. Enquanto o olhão dentro da boca continua encarando. Tem olho mesmo. No meio da íris, Esse uma é só energia brilhinho. negra se espalha e começa a sair de dentro da cabeça. A mente do Maru parece ser tomada por uma imensidão de corpos sendo arrastado por essas criaturas. Uma espécie de carnificina entre elas onde os monstros se matam, enquanto esse estranho olho verde observa toda a guerra por cima. O Maru tenta se perguntar o que era aquilo, quem tava falando com ele e se talvez ele realmente já tenha morrido. A boca tava com gosto metálico e ele questiona se esse é o gosto da morte. Alguém chama por ele e mais uma vez ele se pergunta quem é dessa vez. Aos poucos ele abre o olho e o cara da esquerda pergunta Médico. o que ele tá fazendo numa área restrita. O Maru com a boquinha ensanguentada tá confuso, então se levanta assustado. Ele já se pergunta onde tá aquele monstro ou a criatura que saiu da falando com poeira os caras do amarela. início do O mano da vídeo. camisa havaiana quer saber o que ele falou e o que ele viu. O Maru explica que do nada uma poeira amarela apareceu, ele foi atacado por um monstro e agora acordou. Ele tinha certeza que ia morrer porque o estômago dele havia sido perfurado. O pessoal que o encontrou assim encara e faz um sinal. Nisso, camisa havaiana fala que quando o alarme tocou sobre um demônio, ele achou que era falso, mas pelo visto não é. Além disso, parece que aquele garoto ali matou. A menina responde que é impossível, dá pra ganhar poder do demônio no sangue, porém tu não consegue usar as habilidades na hora. Nisso, o cara dá uma olhada pro nosso protagonista, chama por ele e pergunta se ele sabe o que aconteceu ontem. Nosso menino com essa camisa cortada tá parecendo um desafiante da moda, e ele se pergunta que negócio é esse Pior de que tá. ontem. Até ele olhar no celular e tomar um susto ao ver que ficou desmaiado um dia inteiro. Enquanto o casal ali comenta que se ele sobreviver esse tempo inteiro, com certeza ganhou habilidades. A menina fala que ainda é muito cedo pra falar sobre isso, até porque ele acabou de acordar e não vai entender a situação. Ele fala pra ela não se preocupar que todo mundo passa por isso. Coloca as mãos no ombro do Maru e Tem um fala grupinho ele que sabe chegou da na hora habilidade, certa e vai ok. ter que participar. Ele não tem ideia do que o cara tá querendo, porém ele manda ele trocar de roupa primeiro, já que elas estão tudo destruídas. É simples, te pagaram pra estar Um dentro. tempo depois de volta no porto, na orientação para novos funcionários do serviço especial. O Maru tá ali agora com sua camisa havaiana sem entender o que tá acontecendo. Por que de repente ele tá participando de uma orientação para oficiais do governo? Sem contar que o clima ao redor não parece nada positivo. Todo mundo era esquisito, as expressões assustadoras. É aí que vem uma de tamanco vermelho.
Ela pega a calça e, rapaz, outra mulher gigachad, que isso, só tem as marcas. Esse manhwa tá bom. Ela se apresenta como Yo Young, a chefe daquele lugar, e dá as boas-vindas aos novos funcionários. Mas cabelo bonito. O Maru levanta a mão e diz que talvez ele não devesse estar participando desse evento. Porém, ela só fala pra ele não se preocupar, que ela recebeu informações agora sobre ele tá admitido, parabéns, você é um novo contratado. O coitado tá ali sem entender o que essa maluca tá falando. Ela então segue com o script dela, falando que todos ali já devem conhecer sobre os funcionários especiais desse lugar. O trabalho deles é proteger a vida dos outros, então primeiramente não era para eles falarem pra família, relativos ou pessoa próxima que eles trabalham aqui. Se essa informação vazasse, eles seriam punidos por violar a Lei de Segurança Nacional. Nosso menino fica pensando que essa é uma frase bem séria. A Yo Young então fala que todos que estão ali devem ter recebido novas habilidades de demônio nesse mês. Quando o sangue do demônio entra no seu sangue, você tem uma pequena chance de receber uma habilidade. Na hora... Podíamos ter uma explicaçãozinha antes do comunicado, né? Pô, o cara cai do nada, todo mundo parece saber tudo, o cara é o único que não sabe nada, o prota. O Maru entende que isso deve ter acontecido quando ele deu a mordelhiça no pescoço do monstrengo. Exato. Ela continua falando que eles têm sorte que os demônios, por enquanto, só habitam as montanhas. A poeira amarela é o primeiro sinal de que um demônio vai aparecer. A concentração dela vai de 1 a 10 e, obviamente, quanto mais poeira, mais forte a criatura. A mulher chama pelo Senwu, que levanta a mão, e ela então fala que já que ele recebeu a habilidade de uma criatura nível 7, ela tá ansiosa pra ver o potencial. Nível 7? O cara todo bonitão fala que vai dar o melhor dele, ela não precisa se preocupar. Nisso, a mulher comenta sobre o nosso rapaz, diz que ele recebeu a habilidade de um demônio nível 1 e quer saber o que ele ganhou. Coitado! Todo torto, ele fala que nem sabe qual é a habilidade dele ainda. Já vê que o maldito ali do lado é desumilde porque dá risada, tá merecendo a mordida no pescoço. Calma, pô, não pode rir. Ih, deixa pra lá. O Maru fica com realmente agora pensei no... Até porque primeiro ele quer fugir desse lugar. De repente, todo mundo escuta um forte sinal na sala. E a Yo Young fala que é o momento perfeito, porque esse é o aviso que um demônio apareceu. Segundo vai começar a porradaria? Aí sim. Ela falando que chegou a hora do teste prático e era a chance perfeita deles testarem suas novas habilidades. E só nessa montanha? Se perguntando o que tá fazendo ali é o nosso querido Maru. O que ele realmente quer é sair logo desse lugar antes que fique perigoso. Porém, quando ele tá pensando mais uma vez sobre segurança, ele encontra a maldita poeira amarela. Ele tá ali com a cara de que tá cagado, até que no meio da fumaça toda vê o semblante de uma mulher. É abracinho de múmia e ele se pergunta se ela tá bem. Na hora, toda linda, ela olha pra trás, nosso menino toma um susto. Ela tinha cravado uma estaca numa criatura de uns 3 metros. O menino cai no chão assustado enquanto tá todo mundo impressionado. A Yo Young então fala pra todos prestarem atenção porque o teste prático começou. Aquela começou? Não terminou já não? Parece forte, porém é um demônio de rank 1, o mais fraco que existe. A Capitã Kang já tinha deixado ele fincado na parede, então ninguém precisava se preocupar. A tal da Kang tá ali mais curiosa com um garoto com cara de trouxa que foi a pessoa que sozinho matou um demônio ontem. Ela tá curiosa pra saber o potencial de alguém que ganhou os poderes no mesmo segundo que enfrentou a criatura, já que isso é muito raro. A Yo Young, animada, manda todo mundo começar a usar suas habilidades, porém nosso garoto tá ali suando frio. Vendo essa criatura gigantesca, ele acha que essa mulher perdeu a cabeça, como é que ele vai lutar contra aquilo? Um ataque de pânico volta, o coração aperta e ele fica com dificuldade pra respirar. De um segundo pro outro, ele tá em cima de um rio vermelho. Uma criatura de patas negras se aproxima e parecia ser uma espécie de mulher cachorro cabeluda, negócio feio pra caramba. Ele tava ali parado tranquilo, sofrendo, quando o monstro já tava quase pondo a mão na cabeça dele. A criatura segura o crânio dele inteira, vai pro lado e manda ele comer. Então o safado é um Narutinho com a Kyuubi na cabeça, porém do lado de fora ele tá com a fome do Tokyo Ghoul. Isso porque enquanto todo mundo ali tá torto, ele tá babando, falando que quer comer. Rapaz, não é babando pouco não, filho. Só vejo tanta saliva sendo desenhada em obras de alto padrão. Nisso alguém toca no ombro, ele toma um susto. Era o Senwu perguntando se ele tá dando risada por causa que tá morrendo de medo. O Maru, honesto, responde que não, ele só tá morrendo de fome mesmo. Mano, eu já quero bater nesse maldito Senwu que tá pensando que o nosso garoto é patético por ficar com fome numa hora dessas. Agora que eu descobri que o nosso garoto é Tokyo Ghoul, você tá merecendo umas mordidas mesmo. O protagonista então se acalma e se pergunta o que foi aquilo e por que ele tava com tanta fome. No topo da montanha, a Yo Young chama pela atenção de todos. Antes deles usarem as habilidades que possuem, ela ia explicar o básico. Ela explica que a própria existência da fumaça amarela é emitida pelos demônios e, óbvio, né, quanto mais forte o demônio, mais fumaça ele emite. Ela então puxa uma faca e fala que, porém, isso não é tudo. Ela dá um cortezinho na mão e explica que eles que receberam os poderes dos demônios também têm sua regeneração melhorada quando estão dentro dessa poeira. Porém, óbvio que um ferimento fatal ainda os mataria, então era bom tomar cuidado. Além disso, os poderes deles só apareciam dentro da poeira enquanto enfrentavam criaturas. Ao sair disso, eles eram nada mais do que pessoas comuns. Mas
acho que seria um ferimento fatal. Por exemplo, perder um braço, se não estancar, é fatal. Mas como tem uma regeneração forte, talvez não seja. O cara mais humilde da Coreia tá ali bocejando, querendo saber até quando ele vai falar essas coisas. A parte mais importante, ela devia ter falado logo, que é como se ativa o poder. Ele então diz que vai tentar. Dá uma mordida no próprio lábio, o sangue começa a sair e a poeira amarela vem vindo na direção dele. Com isso, algo parece se ativar no corpo, ele sente a força aumentando e o olho dele fica dourado. O segredo é deixar a poeira entrar na sua corrente sanguínea. Ele coloca uma luva falando que agora tá na hora de começar. De repente, a estaca que estava presa na cabeça do monstrinho explode. A Kang grita falando para todo mundo tomar cuidado e a névoa amarela começa a cercar geral. O monstrinho agora tá livre andando no sol. O cara nível 7 vai solar. Todo mundo e dá-lhe uma pancada no chão. Os coitados que acabam de começar a trabalhar já tá tudo com medo, enquanto a Kang tá indo na direção. Porém, a Yoyong fala pra ela ficar parada e não interferir. O capitão insiste, dizendo que é demais pros iniciantes. Porém, a mulher mesmo assim fala que esse, na verdade, era o tempo perfeito da prática. Se eles não conseguem lidar com uma criatura nível 1, eles só morreriam de qualquer forma. Mas, pô, precisam treinar pra aprender, pra se aperfeiçoar. O monstro então sente um cheiro e dá uma olhada direto na direção do Haru, que tá ali assustado. Ele já se pergunta por que esse maldito tá olhando pra ele. De repente, a mão do monstrengo abre uma faca, sai e voa na direção do Haru. Rapaz, ele já tomou uma no braço, já? Mas foi rápido esse monstro maldito. A Kang fica com um dó do garoto que tá ali agonizando no chão agora. Ele se levanta com o braço do Eno, porém o monstro já tá vindo pra dar-lhe uma amassada nas costas. O bicho cai logo ao lado dele e aos poucos vem se aproximando. Os dois ficam se encarando e o monstro vem chegando com a mão. Até que algo de repente sai do chão e uma estranha minhoca monstrenga começa a enrolar o corpo dele. Ele tava sendo asfixiado e a criatura encarando. Essa era a habilidade do Senhor, um usuário da centopeia demônio. Pra quem gosta de ser bonitão, até que o poder dele é feio bagarai. Nisso, uma outra estudante vem pelas costas da criatura e rasga-lhe a cabeça. Ela tinha a habilidade de demônio roxo, que eu não sei o que é. O que eu sei é que o monstrengo perdeu metade do cérebro e ele tá gritando pra cima, espalhando a névoa. A menina sorri, falando que ao menos eles conseguiram vencer. Feio. Porém, a tal da poeira amarela volta vai se regenerar e reconstrói tudo. Agora os trouxas percebeu que a recuperação do bicho mas é também era pouco. bem amplificada. O monstro pega na centopeia, arranca do pescoço e como tava conectada no braço do cara, usa como se fosse uma corda pra atacar ele na mulher. Depois disso ainda puxa o menino pra asfixiar ele, esse daí é vingativo. Abrindo o bocão para dar aquela mordidinha, alguém de repente quebra um dedo na luva. O monstro quebra o pescoço e solta o cara. Agora tá explicado, o cara da centopeia não era o Senhor, não. O maldito é estiloso mesmo. Entendi. Ele tem a habilidade do demônio do templo. Pelo visto, quando ele quebra um osso dele, ele consegue quebrar do bicho. O monstro tenta o atacar, porém ele tira a luva e quebra o próprio punho, mandando ele morrer. Rapaz, com isso, o pescoço inteiro do monstrengo se contorce e estourou. Com isso, cai só o resto do corpo no chão e a cabeça tá no pé como se fosse bolinha de fute. O Senhor sabe que as criaturas costumam morrer quando se arranca a cabeça porque elas não mais conseguem emitir ou absorver a poeira. E o resto dos estudantes estão tudo impressionados enquanto ele fala que foi uma chance boa pra testar coisa diferente. Até que a Kang vem nas costas e pergunta se ele não quebrou a faca dela de propósito pra acordar o demônio. Só que o garoto tem potencial pra ser um vilão e fala que não, ele não quebrou isso não, cadê as provas? Porém, ela dá o braço dele e diz que é só quebrar uns dedos pra ver se a faca dela vai quebrar de novo. Com isso, a Yoyong bate palma e interrompe falando que o Senwu foi muito bem por uma primeira vez. Porém, tinha alguém desaparecido. Nosso garoto saiu correndo. O protagonista? Sai fora que ele quer trabalhar Gênio. com um desse. Ele quer uma vida tranquila e comum e não ficar matando o demônio com o poder do capeta. Tá certo. Só que alguém tem que avisar o coitado que ele é o protagonista da história, então não vai conseguir fugir da ação. Por que não? Não pode ser um protagonista que sabe das paradas, vê as coisas acontecendo, só que não faz nada. Seria interessante. Já deu de cara com mais alguma coisa. A Yoyong tá ali balançando a cabeça, falando que alguém que foge assim não é qualificado para ser um servidor especial. Enquanto a Kang tá se perguntando o que foi aquilo que ela viu antes. Tinham inúmeros alvos nesse lugar, porém a criatura claramente decidiu seguir o garoto. Nisso, a Yoyong já mandou cansado, foi mal. Esse rapaz pra ver se ele não morreu. Só que aí que a Kang é a única pessoa que notou óbvio e pergunta por que a poeira amarela não sumiu se o chefe morreu. Todo mundo agora se pergunta a mesma coisa. Tá, enquanto né? o Maru Tem algo errado aí, irmão. Um portão exalando uma quantidade absurda de poeira. Meu Deus. Ele se pergunta por que aquilo tá ali e na mesma hora um novo monstro aparece. O bicho parecia ter uns 15 metros de altura e ele já se escondeu atrás. Parece que saiu do The Last of Us. Ele se pergunta por que de novo ele que mais quer escapar, porque todo mundo deu de cara com uma criatura dessas. Nisso vai dar mais uma olhadinha pra ver se sumiu, porém o monstrengo já tá nas costas. Bem nessa hora, o tiktoker do cabelo coloridinho chama pela Kang-chana. Esse aí é o nome dela, rapaziada.
pai. Pensei que era só nome japonês que tinha esses nomes Ela bizarros. pergunta o que aconteceu e ele fala que recebeu um aviso do escritório que um demônio de nível 3 estava solto nessa região. A Yoyong acha estranho, até porque criaturas não costumam aparecer uma logo atrás da outra. A Kang quer saber aonde e a gente já imagina onde é, né, rapaz? Nosso Roda garoto prota. fugindo desesperado na área restrita, correndo e deslizando pelo chão, pedindo socorro, pedindo pra ser salvo, até que bate o pezinho na pedra e Ixi. cai de cara. Ele se Pronto, já faz o levanta, F. logo na frente do lugar, Já vai aquela fazendo mesma casa F. de antes do pai Esquece. dele. Ao menos ele conhece esse lugar e sabe onde se esconder. Ele vai até uma casa com uma porta de ferro e fica atrás dela se perguntando que treco foi Ferro aquele. vai proteger Ele dá do uma monstro, olhadinha tá pela certo, fresta, vai. falando que tem certeza que o monstro não ia seguir ele tanto assim. Porém, obviamente que tá logo ali fora, ele se pergunta por que esse maldito tá no pé. Sem contar que ele não tem ideia por que tem uns negócios voando em volta da cabeça. Bem aí, ele escuta o som do portão se abrindo. O velhinho tá entrando chamando por alguém e se perguntando por que tem tanta poeira amarela no ar. A catarata do velho tá forte, ele não consegue ver um bicho de 15 metros na frente dele. E a Não, criatura já tá 3. sorrindo ponto pra devorar. O Haru sabe que de alguma forma tem que salvar essa vovó antes que ela morra. O problema é que ele não Já tem entrou na poder casa dos suficiente, outros. então como vai resolver isso? É aí que ele se lembra que a Yoyong explicou que os poderes que eles receberam faziam os ferimentos se regenerar dentro da poeira. Porém, óbvio que um corte fatal ainda era o suficiente pra o matar. Com a mão tremenda, ele sabe que pode acabar morrendo. Talvez fosse melhor se esconder mesmo e salvar a própria vida do que sair ali e morrer por um estranho. A véia tá olhando para Verdade. onde, se perguntando se é a mãe do Shang-Sik. Até o monstro tá confuso e repete as palavras dela. A avó dá um passo à frente, falando pra parar de imitar o que ela faz. É aí que toma um susto. Chegou de perto, a catarata não é mais um problema, ela vê o bicho gigantesco. A coitada na hora cai pra trás querendo saber isso e o monstro agora só tá repetindo as mesmas palavras. Ele estica o dedo indicador pra cima, os espetos miram e ele manda o ataque. Sangue jorrou e Vai eu daria de R$1 F. milhão se nosso Maru não tiver entrado na frente e tomado tudo. Obviamente, assim Trancou? que a velhinha Sério? abre os olhos aos poucos, dá de cara com o menino sofrendo que pergunta se ela tá bem. Ela fala que sim, porém é aí que ele cai no colo dela e já não tem braço, tá todo fincado. Esse menino Meu sofre, Deus. rapaz do céu. Ele pede pra vovó correr enquanto se pergunta por que Vai responder a minha pergunta no início do vídeo. Nível 1. Esse negócio era tão irrelevante quanto o currículo que ele entrega nas empresas. No final Meu das Deus. contas, ele vai morrer e nem mesmo vai conseguir salvar essa vovó. Tudo que ele queria é que alguém com uma habilidade melhor ou mais talentoso viesse e o salvasse também. Enquanto poder ele vai espera entrar pra ser agora. salvo por alguém, a poeira amarela começa a entrar no braço. Uns vasos Vamos ver o que é o sanguíneos poder começam a dela. surgir no pescoço e lá vem ele com a Fome? barriga das obras culturais. Na mesma hora, pula na direção do monstro para dar uma mordida. Enquanto isso, a Kang corre pela floresta. Ela escuta um grito nas costas e se vira. Passa abrindo o portão com tudo e dá de cara com algo assustador. Era o Maru na sua refeição comendo o pescoço do bicho. Assustada, ela não comidinha entende o que boa, esse iniciante comidinha tá bacana. fazendo. O monstro pega ele pela cabeça e taca o menino na parede. Ele tá ali meio desmaiado, mas pelo visto engoliu o pedaço que mordeu. O monstro, coitado, tá com raiva desse maldito que comeu um pedacinho dele. No que o bicho tenta fugir, a Kang nota que a parte que o Maru comeu não tava se regenerando. Ela não entende o porquê, porém sabe que isso não é hora de ficar se preocupando com algo assim. Ela corre na direção do monstro, já vai por cima em direção à cabeça, agarra um daqueles cristais e arranca dele. Com isso, ela ativa a habilidade do demônio do aço, transformando esse negócio numa espada. O monstro grita, Interessante. joga os espinhos na direção dela, que se vira a tempo. Assim que ela nota o ataque vindo, consegue refletir todos com a espada. A criatura é obrigada a se defender do ataque que mandou de volta, porém agora já tá ela na frente toda linda e perigosa. Um corte certeiro vertical e a criatura foi partida em 2 quadros, se transformando num monte de poeira enquanto nossa querida waifu tá ali banhada no vermelho. Chegou a chover sangue no local e com isso a treta pelo menos acabou. Ela foi até a vovó perguntando se Ok. ela tava bem, porém parecia ter desmaiado. Ela acorda de Meio repente, óbvio sem que ia saber muito acontecer, o que né? aconteceu. A Kang já tá ali limpinha, sem sangue nem nada. Imagina, né, que o sangue virou poeira também e fala para não se Faz preocupar que sentido. um porco selvagem passou, foi só isso. A véia diz que toda hora passa um desses por aqui, porém a Kang diz para não se preocupar que ela iria lidar com esses problemas. Com isso, a mulher volta pra casa dela e agradece pelo trabalho duro. Na hora, ela muda de expressão e vai até o nosso rapaz querendo saber qual que é desse garoto. Ela nunca ouviu falar de alguém com habilidade de regeneração boa o suficiente para recuperar um braço inteiro do nada. Em teoria, era para ele ser um usuário de uma habilidade nível 1. Cena seguinte, nosso garoto tá gritando com raiva. Ele recebeu uma mensagem que iria começar a trabalhar amanhã. Só que se lembrando daquele monstro espetário da criatura que Não quase o compensa, matou, cê é ele não tá louco. nem um pouco Tá afim de ir maluco. pra isso, não. Ele cai na cama, falando que nem ferrando que vai pra esse trabalho. Porém, por outro lado, ele realmente tá desesperado, precisando de um trabalho, né? Cansado de ficar pensando muito, ele decide que vai dormir. Porém, se tem algo que esse garoto não tem, é um segundo de paz. Como sempre, ele tá sonhando com aquela guerra dos monstros vermelhos se comendo, se matando.
Uma voz diz pra ele voltar e de repente ele acorda na cama suado. Assustado olhando para as próprias mãos, sem entender direito o que era aquilo. Ele vê que já tava de manhã e dá uma olhada para fora. Porém, aí que ele vê que a montanha inteira tava pegando fogo. Em meio aos arbustos e árvores tinha uma criatura lá de cinzas caminhando, tacando fogo em tudo. Até que apareceu uma garota bem molhada jogando água no bicho. Já ser molhada. sincero, esses pinguinhos que ela tá mandando aí, não sei se vai resolver muita coisa não. Mas Também eles vieram não. com a combinação. Um outro chega ali, manda uma Água tá habilidade de cuspindo. gelo. A perna do monstro fica travada ok. e ele se transforma num picolé. A garota então chama pela Não vai líder dar e certo fala isso que não, estranho, irmão. já que criaturas como essa não eram para aparecer à noite. Porém, o cara responde para não se preocupar com isso, porque primeiro eles tinham que evitar que o fogo se espalhasse. O monstro estava começando a derreter o gelo, ele saca 2 foices e fala que vai resolver isso. Corre na direção da criatura, porém bem Não nessa vai hora quebrar. ele sai do meio da testa dela. O olho maligno manda trazer aquela pessoa e na hora o monstro se liberta. O capitão tava protagonista? frente a frente indo pra dar o corte, enquanto o monstrengo veio pra dar um soco. Pelo menos o cara conseguiu se defender, mas mesmo assim foi tacado na árvore de costas e já ficou arrebentado. A bem molhada tava chamando pelo líder, porém a criatura se agachou com um caldeirão nas costas. Lava começou a se espalhar. Parece e um nisso, personagem líder de se Dark Souls perguntou 3. por que o monstro tava ficando Aí que maior tem o e mais caldeirão. forte. Ao mesmo tempo, no quartel-general, na cidade de Seul, um monte de monitor tava vermelho com sinal de perigo e a Yoyong perguntava Esse cara qual não é o parece, status eu que tu atual. pode estar cansado, Com esse né? monte de sinal e de exclamação, eu sei que as coisas não tá boa. E a menina avisa que nesse momento eles estão sendo atacados em 20 montanhas ao mesmo tempo. A forma e padrão do aparecimento das criaturas parece ter mudado do nada. Isso começou a acontecer somente essa semana, porém a Yoyong não tem ideia do porquê. Um dos caras então fala que eles estão recebendo uma ligação urgente da parte de Busan. Ela atende perguntando qual é o problema e um cara dá oi pra irmãzona. Ele é o diretor da área de Busan chamado Bai Myung-sik e quer saber quando que ela vai visitar a cidade dele. Ela dá um oi e manda ele logo ao assunto. É aí que então ele comenta sobre a situação que tá acontecendo na montanha. Um portal que tá aberto há 3 dias seguidos. Ela fica confusa como isso é Complicado. possível. Porém, ele só fala que Ninguém as conseguiu acabar com o criaturas cara? estão saindo e saindo. O time que cuida da região, Ô, louco. obviamente, já tá exausto porque não param de ter que lutar. A Yoyong pergunta por que o portão não fecha se eles identificaram a causa, e o cara explica que o monstro só fica falando a mesma coisa sem sentido. Ele explica que eles enviaram a garota que tem poder de intérprete, e ela falou que o monstro tava dizendo pra trazer um certo alguém. Enquanto o monstro pula pelo lugar, a Yoyong pergunta quem é essa tal pessoa. O cara explica que esse é o problema, eles não têm ideia. Ele não sabe quem é, mas essa pessoa tem que vir logo. Ela faz uma chamada para um cara no helicóptero então, que pergunta qual é o problema. Ela só fala da situação da montanha, e ele já prestes a pular do helicóptero fala que tá chegando. Ele liga depois Marombado, quando já isso aí. tiver resolvido. Com isso, todo no swag se joga enquanto Billy igual uma estrela no ar. No meio do caminho, o cara já vai adquirindo a fumaça amarela, esse daí é corajoso, enfim. Nisso, do nada, ele ativa a inversão espacial e parece ficar flutuando. Pousa Ui. com toda tranquilidade em cima do portão, enquanto os caras não sabem quem é esse maluco que chegou do nada. A Que mulher fez? fala pra ele descer Ele não. que é perigoso. E nisso, o demônio do capuz vermelho parece sorrir ao ver a chegada dele. Pula na direção da menina que tá falando pra ele tomar cuidado e vai pra dar uma bicuda perfurante. Ela nota isso e por pouco consegue se esquivar. O problema é que o monstro parou bem em cima e ela não vai ter chance de escapar. Até que o cara Certo. que chegou, coloca a mão no vazio, abre um portal e faz um rasgo espacial. Ele então joga a mão dentro da fenda e puxa toda a coluna vertebral do monstrengo. Os coitados Que poder assustados, roubado. ele parabeniza todo mundo pelo trabalho duro. Entendi E nada, agora entendi em diante, nada, mas eles resolveram roubado. isso, então eles podiam descansar. O líder tá todo feliz, enquanto a menina quer saber quem é esse cara. O cara explica que ele foi o primeiro usuário de habilidades especiais e fundou a força-tarefa. O cara tá lá se Ok. esticando, põe a mão no chão e diz que é melhor resolver isso logo. Ele é o mais forte usuário de habilidades demoníacas, conhecido como Diretor Jeong Ildo. Umas linhas roxas caminham pelo chão em direção à poeira. Começam a subir pelo portão e, rapaz, chegam na altura da lua. Lá de longe, todo mundo tá vendo isso, se perguntando que traca esse negócio. O de óculos explica que é a primeira vez que vê, mas ele sabe que essa, em teoria, é a mais poderosa habilidade espacial. E o Jeong tá lá, abrindo o caminho que ele fez em direção à poeira amarela. Enquanto isso, naquela montanha que tava pegando fogo, o monstro havia ficado gigante e o casal do gelo e água não tava mais dando conta. A coitada tava caída e ele se perguntou se ali era o fim dos dois. O cara falou pra senhorita Lee se levantar, senão eles dois iam morrer ali. O monstro de magma mais uma vez partiu pro ataque e ele tentou erguer uma barreira Esse de gelo. prato não pode comer, senão vai queimar a boca. Cheio no escudo e o coitado ficou de joelho. O monstro continuou golpeando e golpeando, até que o escuro se desfez e ele foi tacado longe. Ao ver o monstro vindo pro golpe final, ele sabia que era assim que ele ia morrer. Porém, foi quando de repente a fenda apareceu nas costas do monstro. O Jeong tava puxando a cabeça do bicho de outro lugar e tacou ele longe.
Explosão mandou os corvinhos tudo voando e ele avisou que agora tava na hora de resolver esse monstro. Não só esse, mas os outros lugares também, e então ativou todas as unidades da Fenda. Na província de Ganwu, tinha um garoto sendo pisoteado pelo monstro. A criatura tava falando algo e deu um ataque no peito dele. Quando a Fenda também surgiu nas costas e puxou o bichão. Em todas as montanhas que estavam sendo Todo mundo procurando Prota e ninguém sabe. Os bichos tava tudo sendo puxado pro mesmo lugar. Oxe, louva a Deus. É bom que agora concentrou, mas ao mesmo tempo isso é perigoso, né? A menina fala que os sinais estavam sumindo e a diretora diz que isso só quer dizer que ele havia chegado em segurança. Lado bom, o plano do Jeong deu certo e tem bichão pra todo lado. Lado ruim, o plano dele deu certo e tem bichão pra todo lado. Porém, ele é animado, diz que agora tá na hora de começar. Todos os demônios começam a gritar e Vamos ver o quanto tu é forte. Porém, mesmo se vendo cercado, eles só apontam na direção de um e criam um corte espacial. O garoto tem o swag da bailarina e, na verdade, mandou um girinho do Michael Jackson. Mandou uma Tsukune e cortou um corte espacial? A cabeça dos demônios subiu enquanto o resto do pessoal tava de queijo caído. Eles nunca tinham visto alguém com tanto poder assim. Nisso, o Jeong se aproximou da criatura de magma, chamou a tradutora e falou pra ela resolver isso aqui. Ele então perguntou pro monstro por que todos eles estavam ficando agitados nessa semana. A garota traduziu que o monstro mandou trazer um certo alguém. O Jeong perguntou quem é esse alguém e o monstro repetiu a mesma pergunta. A garota avisou que a criatura só tava copiando o que ele tava falando. Ele então tacou o bicho no chão e falou que se esse é o caso, é só continuar matando enquanto eles continuarem vindo. O garoto foi banhado no sangue e agora só faltava resolver o portão. Ele pôs mais uma vez a mão no chão e criou uma outra abertura espacial, só que essa embaixo do portão. Com isso, o lugar inteiro foi absorvido e realmente assim, né, uma forma fácil de resolver. A garota tava ali de fundo, falando que se sente mais segura ao saber que podem depender de alguém assim. Em um segundo, o Jeong acabou com o poder e o portão havia sumido completamente. Dia seguinte, ele volta no escritório. A Young entra na sala e pergunta o que ele fez com aquele portão. O cara explica que tá no espaço negro dele e ele tá exausto por causa disso. Que espaço é esse? O botico? Porém, a folgada ainda fala que ele deveria lidar logo com todas as coisas, assim como sempre fez. Porém, o coitado fala que ele também tem um limite, não é como se desse pra cuidar da organização inteira sozinho. Ele então liga a TV e diz que entende, mas ali estavam as informações que ele pediu. Com as fotos de todos os novos recrutas, ela quer saber o porquê ele tá querendo isso. Ele explica que tá tentando entender o que os demônios estão querendo. Não só isso, porque eles estão querendo ele. Rapaz, em meio à imensidão dos corpos zumbi das criaturas monstruosas, tem um corpo de mulher gigantesco ali, que é aquele olho verde mandando trazer ele. Enquanto isso, o nosso garoto estava chegando pro seu primeiro dia de trabalho. A mãe ficou emocionada ao saber que o filho conseguiu um trabalho no governo. Ele não pôde dar muito detalhe, porém ela chorou tanto de felicidade. Pelo menos pode contar isso. Não teve como recusar. Porém, ele já dá de cara com camisa havaiana, perguntando o porquê ele voltou. O cara sai fora, falando que não quer o medroso do lado dele. O Maru só sente o fedor de álcool. O chefe cumprimenta o seu Wu, que fala logo que não quer ficar ali e sim ser mandado para a cidade principal. Porém, o líder responde que ele também não sabe porque enviaram nível 7 para esse lugar, só que deve ter um problema com o menino para ter ido para ali. De qualquer forma, os dois eram bem-vindos no time de Ganwa. O Maru tá se perguntando o que ele vai ficar fazendo nesse lugar quando não estiver caçando. Assim que o cara abre a porta, ele já vê logo todo mundo matando zumbis e secando as criaturas. Porém, o cara acorda ele pra realidade e ao entrar, ele vê que era só um escritório qualquer como o outro. O Havaiano então se apresenta como Do Deokman e fala que ele é o chefe do time dessa região. A Diácono se chamava Yeon Ji-won e tinha 7 anos de trabalho. O cortando as plantinhas já tem monstro há 7 anos? Também, se chamava Kim Hee-bak. E o TikToker, né, que é o Seok que a gente já conhece, tem 1 ano de trabalho. Rico! Não quero saber, não é rico, tem fone daí, pô. Pô, isso aqui é mais caro que sei lá o que, irmão. Isso é mais caro que o meu PC. Trabalho. O chefe já fala pra eles se darem bem e sentarem em qualquer lugar aí. O Maru diz que tudo bem, então vai até a mesa dele. Suando no frio, ele já se pergunta se todo mundo devia estar tão estressado quanto ele no primeiro dia. Ele dá oi pra galera todo torto, querendo se dar bem. Porém, o seu Wu tava logo à frente e mandou parar de ficar olhando pra ele. Nosso garoto, coitado, ficou isolado. Enquanto o cara tá morrendo de raiva de que foi enviado pra esse lugar isolado. Nisso, nosso menino vai falar com o TikToker que tava olhando roupa de marca na internet, querendo saber o que eles fazem ali. O rapaz aponta e fala que eles são um grupo especial que lidam com a poeira amarela. Existiam 3 quartéis espalhados por toda a cidade de Seul e as pessoas que estão no nível 7 ou acima ficavam para as missões especiais. Já pra ilha que eles estão, normalmente enviam as pessoas incapazes ou os que são meio esquisito mesmo. Na hora, nosso faz sentido pra tu estar lá. Falando que tá explicado porque ele tá ali. Porém, mesmo assim, tinha alguma coisa esquisita nesse lugar. O TikToker então fala que tem gente capaz que acaba se voluntariando pra cá. Nessa hora, os dois olham pro lado e rapaziada, a gente tá bastante.
Nosso rapaz Curti. tá todo torto, ela dá uma encarada nele. A Ji-won fala que é Mano, melhor Rosa é ela voltar muito pra casa diferenciado, depois de mas terminar muito o legal. período na estação. Só que ela só se senta na cadeira dizendo que nem tem por que voltar pra casa de qualquer forma. É bem volumoso. A Kang-chan está só notando que nosso rapaz foi parar nesse lugar. Algo estranho que aconteceu é que ela acordou sem nenhuma memória de ontem. Nisso, Maru tá assustado ao descobrir que vai receber um salário extra por ser um trabalho perigoso. O salário é Bom. legal, porém o fato disso existir fica claro que a vida dele tá sempre em risco. O trabalho que eu também tô crendo tem essa parada, que é perigoso. Mas, com essa parada do perigoso, vou conseguir pagar só com esse valor, que vai ser um dinheirinho, já vou conseguir pagar um editor pro canal. Então, acho que compensa. É o TikToker falar que são 5 vezes mais. E aí, Meu pai a cara sobreviveu, dele muda então tá porque, tudo certo. Rapaz, é grana pra caramba. Meu amigo, então... Quanto é que é? 5 vezes mais. E aí, a... Porra, não, meu, não é assim não. Eu vou reivindicar isso bem, que o teu tu pode realmente ir base. A qualquer momento e ninguém consegue justificar. Né? O meu até que é mais tranquilo. Mas enfim, bora A ver. cara dele muda porque, rapaz, é grana pra caramba. Meu amigo, Eu não tô falando de YouTube, tô falando de outra parada, ok? então, outra que coisa. chega, era pra parar de encher o saco dele, que ele tava fazendo coisa importante. O coitado fica ali meio torto, falando que nem tem nada pra fazer nesse lugar. O tempo, então, vai passando. E ele já tá se acostumando, falando que a vida ali é fácil demais. Será Ele nunca imaginou que ia mesmo? conseguir um trabalho Vai tão zicar? tranquilo com um salário tão grande. Nisso, Deokman se levanta, se espreguiça e fala pra todo mundo que o dia acabou. Vai até os 2 novos garotos e pergunta se eles têm alguma dificuldade ou alguma pergunta sobre o primeiro dia. O Seung-woo só diz que não. Enquanto Maru fala que tem uma dúvida. Ele quer saber de onde exatamente os demônios vêm e o porquê. O cara só fala que isso aí ele não tem ideia, já que ninguém sabe. E o seu Ok. então diz que todos acreditam que esses demônios vêm lá de cima. O Maru percebe céu? que ninguém tem ideia de onde os demônios vêm, porém não estão nem se importando. Realmente é o fim da humanidade. Recebendo dinheiro, ninguém quer saber disso. Nós só queremos receber o nosso dinheiro no fim do mês. Vamos tentar prolongar isso até ver quando dá pra aposentar. E é isso. Tranquilo. Isso é frustrante, porém é inegável que ele viveu uma vida inteira sem nem saber da existência dessas coisas. De alguma forma, eles estavam fazendo o trabalho deles, por mais que fossem bem estranho. De volta no quartel-general, a Young tá descendo no elevador. Ela encontrou É engraçado que o Prota ainda não conectou isso com a morte do pai, né? Isso que é um trauma. Eu acho que o Prota é sim, vou fazer uma suposição, não sei se isso realmente aconteceu. Mas, criando essa suposição, eu acho que o Prota fez... o trauma fez com que essa memória fosse apagada somente. Há muitos traumas que isso acontece. Jung em frente a uma cápsula dourada que pergunta o que ela acha. Olhando algumas folhas, ela diz que ao menos a aparição das criaturas parece ter voltado ao normal. Ele continua ali, olhando um monte de fumaça amarela, querendo saber qual foi a causa dessa aparição repentina de Mas inúmeros nada, monstros. aranha. A Young responde que talvez seja um sinal de que eles estão se aproximando da resposta de tudo isso. Ele tá olhando uma espécie de anjo caído amordaçado de ponta cabeça com cabelo branco, isso? falando que isso ele não tem certeza. Ele quer que, por enquanto, todos os líderes fiquem alerta. Se o resto da organização parece descobrisse interessante. esses detalhes, tudo viraria um caos. A cena muda pro nosso Maru, perguntando do que eles estão falando. O pessoal tá cozinhando churrasquinho, falando que é por isso que eles têm que comemorar bastante. A Yeon fala que é por causa dessa profecia que todos os dias eles tentam se divertir. Nosso menino pede pra eles explicar direito o que tá acontecendo. Então Deokman responde que tem uma tal profecia que daqui 1 ano demônios iriam começar a chover dos céus. Inúmeros portais iriam se abrir ao redor de todo o mundo e a terra seria Complicados. banhada em sangue. Nosso garoto tá achando que isso aí parece bem assustador. O Deokman fala pra ele manter essa informação em segredo, porque é um segredo muito secreto. Enquanto a Yun fala pra todo mundo beber até vomitar. O TikToker quer voltar não parece pra bom, não. casa e a nossa querida Kang-chan fala pra eles tomar cuidado porque vão trabalhar amanhã. Pelo visto, a fraqueza do Seung-woo é bebida porque o coitado tá ali caído e acabado. O Maru, por outro lado, tá mandando todo mundo parar de beber enquanto se pergunta por que não tem ninguém com medo dessa tal profecia. Nesse exato momento, acima de uma montanha, uma Vai luz se dourada concretizar. brilha. Dos céus, um portão se abriu e poeira amarela começou a sair. Inúmeras mãos começaram a surgir dentro dele. Oxe, dinossauro? Assim que a careca do Não, é um primeiro monstro careca. tava aparecendo, o pessoal já recebeu um sinal no celular. A Ji-won tá meio triste, falando que um perigo à noite é muito chato porque ela queria tirar um tempo pra relaxar. Porém, a Kang-chan já se levantou, falando que já ela volta. O Seung-woo fala Finalmente que não, um ele vai junto responsável. com ela. Porém, ela nega, dizendo que ela quer ir junto com o Sr. Hanmaru. Nosso querido Maru não Oxe, queria se por envolver quê? nisso, mas agora tá ele ali com a testa no vidro, se perguntando por que foi parar num lugar desse. A Kang então chama pelo nome dele e fala que ele não precisa se preocupar tanto assim com essa profecia. Ele fala que não é algo que dá pra levar na brincadeira, porém ela diz que tem certeza que o pessoal do topo já tá fazendo as preparações. Ele pode não saber, porém existem inúmeras pessoas poderosas naquele lugar. Tudo que eles têm que se Ok. preocupar nesse momento é localizar os demônios e matar eles.
Nosso garoto tá com medo, porém também tá apaixonado com qual maneira ela é. Então, ela fala que ele parece ter algum tipo de habilidade especial que ela tá ansiosa pra ver. Ele tá feliz porque ao menos nunca ninguém tinha esperado algo do coitado. E nisso ela então fala que nunca viu alguém que consegue comer daquela forma. Ela se pergunta se é algum tipo de poder do demônio da agulha e ele não tem ideia do que ela tá falando. Nisso ela explica que ele parece literalmente ter o poder de comer os demônios. Ele não parece gostar disso não, porém cena seguinte já tem um monstro sendo perfurado. Ela facilmente prendeu o cabeçudo e ele perguntou se ela queria que ele realmente comesse isso. Brilhante e sorridente, ela diz que sim, parece que ele consegue impedir a regeneração, então ela quer ver isso em ação, era pra ele dar uma mordida. Ele pega o tentáculo do monstrengo ali, falando que ao menos agora ele tem que fazer esse serviço. O monstro era horrível, porém era só pensar como se estivesse comendo polvo no restaurante. Parece muito mal. Ele se prepara, dá a mordida, porém não foi com muita vontade. O Kang manda ele se esforçar direito como se quisesse arrancar um pedaço. Ele diz que entendeu e fica lá mastigando. Dia seguinte, de volta no escritório, ele tá morrendo de dor. O Senwu na hora diz que ouviu falar que ele vomitou ontem, realmente um idiota. O Maru não se importa muito, só pergunta o que o cara tá esperando dele. Pro que o Senwu fala que não deviam ter mandado um idiota igual ele, e sim alguém que serve pra alguma coisa. Ele devia agradecer que a comandante Kang tinha algum interesse nas habilidades dele. Já vai embora falando que realmente é um lixo inútil. Porque tudo isso pro prota, ela não fez nada de malo. Mas ele concorda que o cara tinha um ponto. Ele precisava acordar pra vir e começar a se esforçar mais ali. Foi aí que o alarme tocou, a Kang se levantou já chamando pelo nome do nosso rapaz. Porém, ele tava lá no banheiro com a mão na cara, querendo saber como que ele ia conseguir se acostumar a comer aqueles monstros esquisitos. Ele tinha uma habilidade, o que era bom, porém a habilidade era comer monstro, que não era bom. Quando ele tava andando no meio do corredor e encontrou a Kang no meio do caminho, já tomou um susto até um coraçãozinho saiu da boca. Ela questionou se ele tava se escondendo no banheiro. Ele disse que sim, não, imagina. Que até escutou o sinal, mas é que ele ficou com intoxicação alimentar depois de morder aquele bicho. Ela então abaixa a cabeça e expira, falando que pelo visto ele realmente não é pra esse trabalho. Ela explica que ele não precisa trabalhar pro governo só porque tem esse tipo de poder. Tudo que ele pode fazer é assinar um contrato onde diz que ele não vai comentar sobre essas coisas e pode viver sobre vigilância o resto da vida. Ele toma um susto, achou que a coisa ia ser um pouquinho mais fácil que isso. A Kang fala que é melhor do que morrer no campo de batalha, já que pessoa com a fortitude mental que ele tem não costuma durar muito. Sem contar que da forma como ele tá agindo, ele pode ser enviado para salvar alguém e acaba deixando a pessoa morrer por erro. Era bom ele sair logo desse trabalho se não consegue fazer. Se aproxima do garoto pertinho, coisa linda, e fala que eles não precisam de gente que não serve pra nada. Rapaz, coitado do nosso garoto, é humilhadão onde vai. Já no escritório, Ryokiman tá perguntando se alguém viu o Haru por aí. A Kang nota que talvez o menino tenha desistido de tudo. Você deve estar pensando que ele partiu pro arco dele da motivação, porém não, ele tá lá na ponte e feliz. Talvez ele realmente não devesse se envolver com isso, já que viver sobre vigilância é melhor do que morrer. Pobre coitado, não sabe que ele é o protagonista da história e isso é impossível pra ele. Bem nessa hora, ele recebe uma ligação da mãe. Ele vai atender pensando que ele não quer ficar matando esses monstros. Ele então atende, dá oi e pergunta o que ela tá fazendo. A mãe conta que tá indo pra uma excursão na montanha de Inwang. Não! Ele põe a mão na cara e diz que já mandou ela parar de ficar subindo essas montanhas. Porém, a ligação tava meio ruim e ela se pergunta por que tinha um monte de poeira amarela na frente dela. Na hora ele toma um susto e a ligação cai. Rapaz do céu, agora tá na hora, vai salvar a irmã. O time de segurança tava na montanha de Wang se preparando pra lidar com o demônio que iria aparecer. Um dos caras tava parado igual coisa é muito OP. O rapaz foi falar com ele. Foi aí que eles notaram uma criatura comendo um braço em cima da árvore. É porque já foi. O cristal na testa olhou pra eles e sorriu, enquanto o Maru tava correndo pra montanha. Em um segundo, a galera lá já tava completamente arrebentada no chão. O demônio nível 5 tava consumindo os iniciantes e não tinha ninguém pra fazer nada. Porém, a gordinha, que era líder da região, chegou pra resolver. Ela ativou a habilidade dela de duplicação e falou pra eles chamarem por mais pessoas enquanto ela atrasava o monstro. Um cara saiu correndo e com isso foi até o telefone. Como o celular não funciona nesse lugar, era a única opção. De volta no quartel-general, a Young acabou de receber o pedido e tá falando com o pessoal. Ela explica sobre os civis daquela região que estavam correndo risco de vida. Se aquele monstro nível 5 descesse a cidade, o lugar inteiro ia virar um banho de sangue. Eles estavam ficando sem tempo, então era pra todo mundo ir logo lidar com o demônio. Porém, quem já tava chegando lá saindo do táxi é o Maru correndo a 1000 por hora. Ele chegou na região da galera que tava indo pra conhecer a montanha e se perguntou aonde a mãe dele tava. Já ele subiu. Encontrou, então foi até um dos caras e falou que iria entrar porque a mãe dele tava por lá.
O cara falou que ele não pode porque ali tem animal perigoso. Porém, nosso maldito sabia que não era animal e sim um monte de demônio. Enquanto eles protegiam uma entrada, ele já estava escalando a montanha lá do outro lado. Porra! Esse era o caminho Empinhado. mais curto, enquanto subia, ele só pedia para que ela estivesse bem. No meio da floresta, tomada pela poeira Também amarela, pela mãe, tinha alguém justo. com o tornozelo torcido. A mãe mais gigatete de toda tava ali e mandou subir nas costas, falando que iria levar ela lá pra baixo. Foi quando Brabíssima. ela viu o negócio se Não. aproximando da névoa. Ela se perguntou o que é aquilo e a mão veio pra cima. Era o Maru que chegou chamando pela mãe, falando que tava preocupado com ela. Ah, é. Ela pergunta como que o maldito É o Maru? encontrou, que explica que viu um post dela na rede social. Ela quer saber do trabalho dele, porém ele só fala que isso não é importante por enquanto. A outra mãe parabeniza ela, dizendo que esse aí deve ser o filho que ela tava comentando, que ficou feliz que conseguiu um trabalho no governo. Ela responde que sim, e tudo que precisa agora é casar o garoto. Também é mó porém, legal. ele não é popular com as meninas. O Maru então fala pra elas acordar pra vida e descer logo dessa montanha e escapar do que tava vindo. Porém foi quando ele notou algo. O demônio já tava logo acima dele o encarando. No mesmo instante, o ataque de pânico Morta bate, aqui. a respiração ficou Morta. ofegante. Ele se pergunta como vai lidar com isso. Anda Toda logo, vez que ele vê despacha. um demônio, ele acaba desmaiando. Já Então, como que vai expliquei. proteger a mãe dele? Aqui, Lá de baixo, é só a outra mãe morder. fala que o garoto tá estranho e parece que ele ia cair. A mãe grita pelo Maru e nessa hora o demônio se vira e pula na direção dela. Enquanto ela esticava a mão pra ele, o demônio tava indo pra agarrar ela. Não, Porém, nosso a mãe é garoto mó foi na legal. direção dela, só que do topo da montanha ele só caiu rolando igual um idiota. Agora era tarde demais pra salvar a mãe e Não. o bicho foi pra dar-lhe a mordidona. Ela tentou se proteger, ele gritou por ela e nessa hora um ataque aconteceu. O Quem é que protegeu? caiu no chão com as costas sangrando. O Maru, confuso, se perguntou de onde vieram aquelas facas nas costas do bicho. A mãe queria saber Outro de onde veio bicho, essa besta será? esquisita e perguntou o que era isso na cabeça do filho. Foi quando ele olhou pra cima e adivinha o que tinha? As facas daquela criatura. Que Agora maneiro! a gente já sabe, o safari consegue roubar o poder dos bichos que ele come. Ele se É lembra verdade, exatamente vamos explicar isso no início do vídeo, já tinha da esquecido. criatura que enfrentou que tinha algo assim. Ele sente algo estranho nas costas e mais uma faca surge e ele parece conseguir assumir o Ai, controle sai dela. da Ele sabe coluna? que essa é a habilidade daquele demônio, então por que tá com ele? Até onde ele sabe, o poder dele é impedir que eles se regenerem ao comer um pedaço. Ou talvez, pelo visto, ele realmente consiga absorver. Agora, com essa habilidade, ele tá confiante que ele consegue matar esse bicho. Com um ataque nas costas, ele já tava caído se arrastando, então era mais fraco do que ele imaginava. Ele só acha estranho que todo mundo na montanha tenha dificuldade de lidar com algo assim. Caído contra a grade, tá um dos caras da Morre montanha, desse tamanho se aí? aproxima perguntando se ele tá bem. Ambos são do quartel-general e querem saber por que ele deixou o demônio escapar. Se tremendo, ele explica que o monstro era assustador e acabou com o time dele. O cara coçando o queixo fala que é difícil acreditar, até porque o líder desse lugar é um usuário de nível 7. O cabelo lambido quer saber qual era a habilidade do demônio de nível 5. O Faz rapaz sentido. então explica que ele tinha a habilidade do espelho. Nessa hora, Espelharam. tem algo brilhando nas costas do bicho e o Maru tá assustado. O ataque que ele acabou de enviar na criatura havia sido copiado. Ah, vai Antes esperar que o uns Maru conseguisse ataques? agir, o monstro já atacou, fincando os cristais no corpo todo. O garoto agora tá com o psicológico resiliente, ele só tá impressionado que o maldito copiou as habilidades dele. Aos Com isso, tu acabaste de ser espetado, metralhado e é isso? poucos, a criatura vem caminhando e ele vê o espelho na testa. Na hora, imagina Tô que deve começando a ser ficar uma habilidade animado. de reflexo que deve copiar o que ele faz. Ele levanta a mão, prepara os Como é que dedos tu rota e o isso? bicho faz exatamente o mesmo movimento. Ele imagina que qualquer ataque pode ser perigoso. Ao olhar pra trás, a mulher Pronto, aproveita que tu tens uma regeneração muito boa. Corta os membros. tá gritando o nome da mãe dele. Ele então se aproxima e vê que o joelho dela tava cortado. Ela tá preocupada com os ferimentos dele, porém ele tá preocupado que ela Tá não consegue porra! se regenerar nesse lugar. Fiz inclusão! Nosso garoto mostra o abdômen, falando Do pra ela não se nada! preocupar que ele tá seguro. O DNA Gigatched corre no sangue do garoto que mesmo sem Faz treinar um segundo, tem sentido. um abdômen DNA definido. bom. E agora ele sabe que pra proteger a mãe tem que matar essa criatura independente do que aconteça. Só não foi muito Ele pra manda as cara, moças mas de saberem resto... que ele ia lidar com isso. A mãe parece assustada, porém ele se vira e fala: ele é um servidor público que protege os civis. Ele ia resolver isso em um segundo e já ia voltar. Ele se lança na direção do bicho, agarra ele pela barriga e leva ele do topo da montanha lá pra baixo. A Dá uma mãe grita mordidinha? e os corvos sobem. Nosso menino conseguiu cair numa parte ali mais em cima, enquanto o bicho foi para lá embaixo. Ele se levanta todo torto, enquanto Por que ele não copiou esse movimento? se regenera aos poucos. O foco, por enquanto, é manter o demônio o mais longe possível de onde a mãe dele tá. Se ele ganhar tempo suficiente, logo o time da montanha vai chegar pra lidar com isso e tudo vai dar certo. Só cortar a cabeça o que Deus cara acaba. do quartel que chegou dá de cara com algo muito pior. Não era uma criatura de nível 5, e sim inúmeras invadindo. Ele consegue se espelhar também. Ele poder roubar de Os caramba. macacos tá tudo ali olhando, enquanto o Eu gostei cara muito tá desse olhando poder porque lembra muito vagamente, mas lembra Chainsaw-Man, vários demônios com cada propriedade. É Claro, maneiro. querendo saber por que os monstros eram tão parecidos.
O Calvo fala que a líder dessa montanha tinha habilidade de duplicação, então pelo visto ela foi copiada. Ele sabe que ele tem que destruir o corpo principal, faz sentido. Porém, qual desses aí era esse tal corpo? Animado, o cara fala que tanto faz, ele só tem que matar tudo isso. Se joga na direção e dá-lhe um soco no chão, criando um impacto que manda tudo longe. O carecão pensa que o amigo realmente é um ignorante. Porém, ele tem certeza que pela forma como eles estavam lutando, o principal não estava ali. Óbvio que o principal é o que tá absorvendo poeira amarela logo abaixo do nosso rapaz. Ele percebe que o maldito regenera tão rápido quanto ele. O problema... Pô, mas o próprio pegar o poder do espelhar é muito roubado. Ele também tá começando a ficar exausto de tanto que tem que se regenerar. Nisso, uma voz pergunta pro Maru qual que é o problema. Ele nota que é o demônio copia na voz da mãe dele. Manda o maldito não fazer isso e lança umas facas na direção. Porém, os ataques pega tudo errado. Ele fala que realmente controlar a habilidade de outra criatura não é tão fácil assim. Só que o bicho precisamente prepara um cristal e acerta em cheio no ombro dele. Isso só fez ele ficar com mais ódio ainda. Agora ele manda uma rajada inteira na criatura, devolvendo uma certeira no ombro também. O menino comemora, o macaco arranca o negócio e na hora se recupera de novo. Ele agora percebeu que eles possuem a mesma habilidade de ataque, porém por outro lado a recuperação dele não é tão boa assim. É aí que ele se lembra de coisa boa, e obviamente que é uma conversa que teve com a Kangichana, que diz que pelo visto ele nunca escuta o que ela fala. Nosso menino arrebentado fala que talvez ele não seja feito pra isso não. Porém, ela esticou as mãos pra ajudar ele a se levantar e falou que é só que ele tá com medo de se machucar. Ele tinha que aprender que os ferimentos vão se recuperar na poeira amarela, então não tem problema. O problema é que a dor é a mesma, sem contar que ele tem que comer aqueles capeta pra se recuperar. Ela tá esmagando a mão dele ali e ele pergunta se talvez não tenha uma outra forma de lutar melhor. Prefere apanhar de mulher bonita de monstro. Se bem que mulher bonita é melhor, não tem como nem refutar, eu me auto-refutei. Que desgraça. Pensativa fala que pra matar um bicho desse você tem que cortar a cabeça e impedir que ele utilize a poeira amarela. Porém, como o garoto não tem habilidade de ataque, tudo que ele pode fazer é dar suporte. Por outro lado, ele tinha melhor habilidade de recuperação, então ele não tinha que ter medo de ir frente a frente com os monstros. Já de volta no combate, ele fala que a habilidade dele é a melhor, então ele não vai ter medo. Sem contar que por causa da habilidade da gula, ele também tem forças pra matar esse monstro. O problema é que ele não tem a mínima ideia como mirar esse negócio direito, então acertar certeiro no pescoço vai ser difícil. O macaco continua imitando a mãe dele, perguntando qual que é o problema, Maru. E nisso, nosso garoto chegou à conclusão que se não dá pra mirar, só tem uma solução. Ele taca mais um cristal na direção do macaco que se esquiva. Porém, na hora que o bicho olha pra cima de novo, nosso rapaz já tinha pulado na direção dele. Não dá tempo pro bicho reagir, ele vai ativando a areia amarela, porém o monstrengo segura o ataque dele com a boca mordendo a faca. Pior ainda que o bicho veio com a mãozona e pegou ele pelo pescoço. O monstro chegou perto do rosto e perguntou pro Maru por que ele age assim. Pegou apoio na pedra e jogou os dois lá pro topo da montanha e caiu esmagando ele no chão. O coitado não conseguia respirar e nem usar a habilidade de gula. Ele tinha que comer um pedaço desse cara, o problema é que o bicho não tava perto. Nisso o macaco vem e dá-lhe a mordida no pescoço. Aproveita e faz o mesmo. Não tem espaço pra morder, então ele saca uma faca das costas e empurra o bicho pro lado. Ele tenta estar... Como é que não tem espaço pra morder? Era só virar, ela tava com o pescoço assim. Fazia assim. Era simples! O Maru não tem espaço pra morder, então ele saca uma faca das costas e empurra o bicho pro lado. Ele tenta estancar o sangramento, enquanto o monstrengo tá só observando. O problema é que começa a bater uma tontura e a visão do menino tá ficando turva. O ferimento não tá se recuperando e ele se pergunta se esse maldito dos melhores poderes, é isso. Dele de impedir recuperação. O problema é que pela posse de sangue, ele não tem ideia de Meu Deus, consegue copiar até isso? Se ele falhar ali, o que vai acontecer? É aí que ele se lembra de mais um momento maravilhoso, que é quando está na presença da Kangichana, que pergunta quantas vezes ele vai falhar. Ele explica que é um ataque de pânico e ele não tem controle direito sobre isso. O peito aperta, ele não consegue pensar em nada e só tem uma sensação de morte. Pro que ela respondeu que é exatamente por isso que ele tem que superar algo assim logo. Nesse ritmo, na próxima vez que ele sentisse isso de que vai morrer, ele realmente iria morrer. Ele tem que entender que ele é a última linha de defesa do civil. Se ele for fraco, os outros morrem. Já no presente, a mãe Gachad tá andando por lá chamando pelo nome do nosso rapaz, que incrivelmente ainda tá vivo com a mão no pescoço, porém pela expressão não tá muito saudável não. Ele tá complicado. Faz isso pra tua mãe, irmão, vai! Lembra da Kang falando que mesmo que morra, ele tem que levar esse monstro com ele. Nisso dá uma mordida na própria boca de raiva, grita e começa a correr na direção do bicho. O monstrengo agacha desviando dele e acerta uma certeira na costela. E estranhamente o Maru joga a dagazinha dele pra cima e o macaco pergunta mais uma vez o que o Maru pensa que tá fazendo. Ele agarra o monstrengo e começa a gritar. Gênio! Todos os cristais que ele havia arremessado na região até agora... Espera, o que eu tava fazendo? Vai se acertar também? Pega tudo nas costas, na verdade, dos dois. Rapaz do céu, achei que ia pegar só no bicho, mas eles dois se ferraram. Óbvio, eu
pensei último nisso. que ele havia lançado pra cima desce certeiramente, cortando a cabeça do bicho que rola pelo chão. Felizmente não foi com o Maru. A cabeça, arrancou tudo e cai só o toco do monstrengo. Com Morde! isso, assumindo cambaleia e cai pra Anda trás logo e exausto. morda. Os caras da base de operação veem que os bichos estão se desfazendo e se perguntam se mataram o principal. Porém, o Calvo responde que não, alguém matou essa criatura em um outro lugar. E ele agora precisa saber quem fez Pô, isso. os velhos são De muito volta com bravos Maru, nessa os ferimentos obra. dele estão se recuperando depois do monstrengo ter morrido. Porém, dessa vez foi dureza, ele realmente achou que Morto quase passou pra logo. próxima vida. Quando ele sai pensando em salvar a mãe dele, o pai aparece nas costas, mandando ele comer. pai? Ela aponta pro Maru e manda ele voltar logo e comer aquilo ali. Agora faz sentido porque desde o começo esse pai maluco ficava falando pra ele comer, pelo visto o safado já sabia. O Maru sabe que aquele bicho tem uma habilidade poderosa e única. Se ele consumir aquilo, talvez ele ganhe mais um poder que vai ser essencial. Isso porque ele se lembra muito bem do presságio que o Deokuman passou sobre criaturas choverem dos céus em um ano. Motivado pela vontade de ser forte o suficiente pra proteger a mãe, ele vai... Faz logo, é só assim. Isso, o menino começa a refeição de cada dia nos Ryoji. Agora o garoto já tá todo estiloso, falando que desse dia em diante ele vai Aí comer sim. qualquer demônio forte que ele encontrar. O Finalmente. danado tá até lambendo os beiços. Nem me preocupe se é forte, se é fraco, só come. Um tempo depois, a mãe acorda no hospital perguntando se ela realmente desmaiou na montanha. Porém, ela não se importa muito e diz que só não se lembra mesmo. Nosso garoto fica aliviado que, pelo visto, ela não lembra. Até porque, em teoria, ela devia saber de tudo que aconteceu, já que o monstro foi frente a frente com ela. Ele mostra uma reportagem sobre tudo que aconteceu na montanha e fala pra ela não mais ir nesses negócios perigosos. Nisso, a mãe diz que ouviu falar que viram alguém parecido com o pai dele na montanha e foi por isso que ela quis dar uma olhada. É quando o Maru começa a ligar as peças será de que o pai mesmo? dele também sumiu numa montanha, então talvez tenha alguma ligação com os demônios. Não, Em uma sumiu, memória, nunca ele tá foi na floresta encontrado. olhando pra cima com um cara de assustado. Cuspindo sangue vermelho e Interessante. quase perdendo a vida, tava o pai dele tendo seu braço comido. Pelo Afinal, visto, é a primeira foi. vez que ele consegue se recordar de algo assim e lá vem ele com o ataque de pânico. Entendi porque que ele foi Porém, ficou a mãe de desaparecido, Garcia porque ele foi morto. consegue acordar ele E pra devorado. realidade, que ele não sabia porque o filho tá tão pálido. Pelo visto, realmente trabalhar pro governo era cansativo. Meio torto, ele fala pra ela não se preocupar, que ele tá se acostumando. Já de volta no trabalho, alguém tá chamando pelo oficial Hamaru. Ele tava ali se escondendo, todo torto, e aparece dando um bom dia pra galera. Nisso, a Ji-won quer saber o que aconteceu ontem porque ele desapareceu sem falar uma palavra. O Seung-woo responde que isso aí é bem óbvio. O medroso ficou assustado e fugiu com medo. Nosso Cara, garoto vai desgraçado! dizer lá que foi lá salvar a mãe, sei lá por quê, ele só pede desculpas. Enquanto isso, a Kang-chan, que tá cada dia mais linda, fala que nosso rapaz estava doente, então ela deu um diazinho de folga. Ele fica confuso louco! porque ela tá Cobriu defendendo prata! ele, mas a garota tá só encarando como se dissesse não conta nada. Nisso, a Ji-won fala que ela devia avisar de um negócio assim, ela pede desculpas. A Ji-won, porém, vai dar uma bronca, falando Opa, que ela não pode briga só pedir gostosa, aí desculpas sim. depois de cometer um erro como esse. Porém, antes da briga das duas começar, o sinal toca. Na hora, a Kang já tá trocando de roupa, falando que tá indo matar esse porrada. demônio nível 2. Só que dessa vez, o Maru animado grita que vai também. Todo mundo fica em silêncio ao ouvir o garoto motivar do nada. Um tempo depois, lá estão eles subindo a montanha. Vai mostrar seus Ele poderes? pede desculpa no caminho por ela ter assumido a culpa pela besteira que ele fez. Pro que ela responde que sabe que ele foi embora porque ela disse algumas coisas duras, então tudo bem. O que ela quer saber é por que ele voltou. Nosso garoto tá suado e cansado só de subir meia montanha, porém ele diz que tá ali pra lutar agora. É bem quando a poeira amarela aparece e no fundo decidiu? dá o semblante de uma criatura gorda e grande. O chão tá tremendo e o monstro começa a correr na direção dele. Era um velho gordo. Meu e feio, Deus, que gritando coisa tá pronto pro horrível! combate. Tem o olho de uma roraca, mas que coisa A horrível. Kang diz que por mais que fosse o nível 2, não era pra pensar pouca coisa. O time inteiro da montanha de Inwang foi destruído por um mero monstro nível 5. O Maru sabe que é esse daí que ele deu uma surra ontem. Até que o TikToker comenta que os caras lá deu sorte que o pessoal da Central matou o bicho. O pessoal lá é tudo acima do nível 7, então eles são incríveis. Agora ele tá em choque, não sabe se fala que foi ele que matou, o problema é que ontem ele saiu mais cedo e vai ter que explicar um monte de coisa. Ele quer ser admirado também pelo trabalho duro, porém, bem nessa hora, a Kang Espera pergunta pra depois. o que aquele demônio tá fazendo. A criatura tava com as mãos embaixo do braço, mexendo nas aquecilhas. Alguém fala pra eles ficarem Demônio pra da gordura, trás. será? É o Maru dizendo que ele vai resolver isso aqui. Ela Não se vai conseguir. surpreende, enquanto isso, Yoki pergunta que tipo de Ele usuário de ativaram. habilidade nível 1 vai vencer o nível 2. O trouxa aponta pra si mesmo falando que esse Guarda cara assim. aí é ele. Fica frente a frente com o demônio e então começa a puxar o cabelo pra trás. O garoto vamos ver. absorveu a habilidade do espelho. Oh, Tava na consigo hora de usar. mostrar o quanto ele vem evoluindo desde que matou aquele monstrengo na montanha. Já Ele ia usar outro poder, né, pra lançar parada, mas o do espelho, que depende da outra pessoa, aí complica. começa a mexer nas axilas, falando que não mais é um membro inútil desse time. Com isso, um odor terrível começa a sair na hora que o monstrengo cheira, sai fugindo, falando que isso aí era pra ser dele.
Até o Maru tá desolado com o feio do que produziu e vai pro soco falando que não vai perder pra um lixo desses. Dá-lhe umas pancadas na barriga, fazendo o monstrengo tropeçar, enquanto o TikToker tá ali tampando a cara. Falando que esse ataque de um monstro mais parecia uma guerra química. Ao olhar pro lado, a Kang tá cambaleando, ele tem que ajudar ela a se segurar. Querendo saber como uma nível 7 consegue ser afetada pelo negócio assim. Enquanto o Maru tá ali balançando os braços no duelo. Coisa maravilhosa. Usa outro poder, irmão. Tem 2 poderes. Um não faz nada. E o outro... Meu Deus, tá chorando. O coitado tá chorando, falando que não vai dar. Nesse ritmo, o time inteiro vai ser eliminado. Ele continua balançando os braços, falando que ele é menor, então faz mais rápido. O monstro continua copiando até que ele juntar toda a Vamos força ver um da pouquinho poeira d'água. amarela e taca uma névoa no monstrengo que cospe pra fora, vomitando e cai no chão. Com isso, a criatura foi derrotada. E ele se vira pros dois, falando que ele venceu, né? A galera não parece animada com essa vitória. Um tempo depois, todo mundo foi se banhar no rio. A Kang tá ali só de olho no nosso rapaz. Tentando entender o que aconteceu. Ela pergunta se ele agora consegue absorver a habilidade dos demônios ao comer com a gula. Ele diz que sim e explica sobre o último que ele consumiu, que tinha a habilidade de refletir o poder do inimigo. De repente, o TikToker fica imitando ele falar que ia resolver o problema, dizendo que era hilário que ele mandou um discurso todo épico como aquele pra usar uma habilidade esquisita daquela. Nosso garoto tá meio sem graça ali, até porque é o que dava pra fazer. Porém, a Kang fala outra que isso não habilidade, importa. né? Ele fez um bom trabalho e é bom ver que ele tava evoluindo. Ele fica todo vermelho e coradinho, até ela falar que realmente ele é bem nojento de ter que ficar comendo esses bichos. Acabou com o momento romântico do Coitada. menino, e então eles vão embora. Cuidado, no Fala caso. logo que eles têm que dar uma olhada pra ver se não tem mais demônio. Sentado, ele fica se perguntando por que logo agora que ele queria ser maneiro, ele teve que encontrar um bicho esquisito desse e ser humilhado. Aí Acontece. alguém aparece nas costas perguntando se ele é o tal do Hamaru. Nosso menino tampa o rosto perguntando quem é, porém o Jeong só quer saber chefe. se ele foi o cara que matou a criatura nível 5 na montanha. O que era bem estranho, considerando que ele deveria ser um usuário de uma habilidade nível 1. O Maru, meio sem graça, responde que sim. É aí que o cara revela que tá ali pra levar ele pro quartel-general de Seul. Nosso garoto percebe que isso é uma espécie de promoção e fica meio confuso. Porém, o Promoção Jeong só gigante. pergunta se ele sabe do quartel-general. O Maru diz que sim, até onde ele sabe é onde a galera da elite trabalha. Então por que ele seria levado pra lá? O cara tá sorrindo todo bonitão, falando que é porque reconhece o potencial de uma pessoa. Petição pro Oxi. desenhista gastar menos tempo desenhando esse cara aí e colocar o tempo extra em quem vocês já sabem. Já de volta no quartel-general, Bom a ponto, Yori realmente. tá perguntando pro diretor por que ele atrasou a reunião. É que, vamos pensar por forma lógica. Se vamos agradar mulheres, quer dizer, vamos agradar homem, vamos conseguir 50% do público. Se vamos agradar mulher, vamos conseguir 50% do público. Se vamos agradar homem e mulher, vamos conseguir 100% do público. Mas compensa agradar a todo mundo. Então, e assim uma rua fica mais popular, mais investimento, mais vai ser investido na obra e mais vai ficar as garotas gostosas. Então vamos investir em todo mundo. Compensa, não Ela compensa? explica que tinha um novo recruta que chamou a atenção dele. Ela quer saber se por acaso é o filho. O garoto que se chama Senwoo. Agora tá explicado. Filho? Acho Acho que é seu pai? Segundo que eu vi ele. Ele é pai daquele outro. E explica que o garoto não fala com ele desde o divórcio. A pessoa na qual ele tá interessado entendi. é o outro novo recruta. A mulher pergunta se por acaso a aparição de vários Eu pensei que era o filho mesmo, não sabia que era o pai. monstros de alto nível talvez tenham relação com esse tal recruta. Ele diz que sim, que tá com essa sensação e é pra ficar de olho na ilha de Ganhwa. A cena muda pra um outro portal de poeira amarela. Dentro do que parece ser uma casa e tem uma criaturazinha ali, magra esquisita Oxi. que parece o Smeagol. De volta na estação Mas é roupa de policial, sumô. nosso rapaz tá todo bobo e feliz. Todo orgulhoso que foi chamado pra trabalhar lá no quartel-general. Isso era incrível. Não, trabalhar não. Foi chamado pra ir lá, falar, entender o que aconteceu, o que não aconteceu, que habilidade é que tem, que habilidade não tem. Mas porém, é aí que ele percebe que se ele for chamado é porque tem mais perigo ainda lá. Ele tem que se lembrar que segurança em primeiro lugar é a prioridade. Mas calma lá, irmão, porque quanto mais for o perigo, mais o monstro é forte, mais o monstro é forte, mais tu vais E evoluir. ali tá uma paz maravilhosa. Só que ainda assim é muito bom ser reconhecido por alguém no topo do topo. Logo à frente, o Seung-woo tava encarando e chamou por ele, querendo saber por que ele tava com esse sorrisinho idiota o dia inteiro. Realmente era visível como alguém de nível 1 insignificante adorava ficar tranquilo sem fazer nada nesse escritório. Porém, o nosso garoto começou a revidar e fala que o cara que é incompetente Será que esse aqui é tão desgraçado porque foi abandonado pelo pai? porque queria estar lá no quartel-general e não tá. E é por isso que não tinha direito de falar nada. Na hora, o trouxa se levanta com raiva mandando ele repetir. Nem ferrando que ele escuta a lição de moral de alguém que tem uma habilidade do sovaco fedido. O coitado do Maru Já quer saber quem foi descobriram? o maldito que deixou essa notícia espalhar. Do nada, o seu que começa Quem a trabalhar seria? ele já sabe que foi o maldito. Sentindo a pressão das chamas do nosso garoto, ele já sai até fugindo. Enquanto o Deokiman tá rindo da cara dos dois.
Nisso, a Ji-won manda todo mundo parar de ficar enchendo o saco Que do grupo pobre Maru. bacana. Ele agradece dizendo que ela realmente é uma boa pessoa. Mas vai Aquela atacar bateu palma agora. falando que antes ele se escondia no banheiro. Pelo menos agora ele consegue feder um pouquinho, já é um grande progresso. Ele tá ali percebendo que as coisas só pioraram e a vergonha não passa. Ai, Sem contar verdade. que observando a Kang, ele odiava a indiferença e a forma como ela nem se importava com nada. Mesmo com a ajuda que ele tinha dado aquele dia, ele ainda era visto como um incompetente nesse lugar. Ele viu o contato do Jeong, que falou pra ele mandar uma mensagem quando tivesse se decidido. De repente, a Kang se levanta e diz que uma criatura nível 2 apareceu. Bem nessa hora, o Seo-un pega o braço dela e diz que dessa vez ele vai. Ele tava entediado nesse lugar e explode se continuasse ali. Então fala pro Hamaru vir com ele, porque era bom os amadores começarem a se entender melhor. Já no caminho da Pior que o poder dela é muito absurdo. Eu tenho. Vamos criar um acordo aqui. Quem tem poder. Não é poder. Quem tem possibilidade de se impor, eu acho que deve se impor mesmo, tá certo? Os dois estão Se eu pudesse ser otário, mas não recebesse nada por isso, não recebesse nada de pior, não ia ser prejudicado por ser um otário, então não serias otário. Tu serias otário. Provavelmente. Escaldante. Porém, quando o assunto é sair pra caçar Eu seria. Não seria. Eu nem converso com ninguém. Como é que eu vou ser otário se não converso com ninguém? monstro, o Seo-mu fica mais animado do que quando nós vê a Kang. O Maru, por outro lado, não quer ficar mais um segundo do lar desse psicopata e quer acabar isso logo e voltar. Nisso, o psicopata para e fala que esse trabalho não vai ser tão fácil assim. Quando o Maru dá uma olhada, eles veem que a casa inteira estava tomada pela poeira amarela. Vixe. O Maru acredita que talvez tenha mais de uma pessoa lá, porém o cara só vai na frente e manda seguir logo. O portão abre, ele tá ali de canto, só olhando com insegurança. Ah, foram O só os estranho é que dentro dois. da porta tava vindo poeira pra caramba, parecia suficiente pra ter uma criatura nível 4. Eles já estão lá dentro caminhando e nosso rapaz tá falando que é melhor voltar. Esses bichos podem aparecer do nada. O Seo não para, continua seguindo, até que eles dão de cara com Tá no uma porta quarto. verde. Ele tem certeza que o bicho tá logo ali atrás. Porém, ao girar a maçaneta, ele nota que tá fechada. O Maru entra na frente falando que é perigoso porque eles não sabem o que tem ali. Porém, o cara já colocou a luva. E avisou que se não quer abrir, ele pode quebrar. Ele torce o dedinho pra abrir, nosso garoto toma um susto, porém nada acontece. Ele tá confuso enquanto Maru manda O ele parar demônio de é se forte. achar todo confiante quando não consegue nem abrir uma fechadura. O Seo-un então vai dar uma olhada pelo buraco da chave. Sentado no fundo da sala, dava pra ver o diabinho encapetado magrelo. Um tem janela, não? empurrou falando que queria dar uma olhada também. Ao ver ele no cantinho, falou que o bicho parecia fraquinho. Porém o cara Será avisou que mesmo? pela quantidade de poeira, essa criatura é no mínimo nível 7 ou mais. Assustado, nosso rapaz quer saber por que tem algo tão Demônio forte do assim quê? nessa ilha. O Seo responde que não tem ideia, porém agora sabe porque o coração dele Bom tava pro prata acelerado. comer. Há muito tempo ele tá ansioso pra enfrentar o monstro forte de verdade. Nosso menino já saiu correndo falando que esse louco vai colocar a vida dos dois em risco, então é melhor ligar logo pra central. Porém, ao girar a fechadura, ela não tava abrindo. Ele começa a dar uma Vixe. assombrada, querendo saber o porquê eles não podem sair por onde eles entraram. É aí que ele entende que, obviamente, Será que é um demônio do confínio? Quando as pessoas têm que ficar confinadas num sítio? deve ser coisa do demônio escondido na sala. Enquanto isso, o Seo-un tá dando chute e pancada tentando abrir a porta. Mandando o maldito recluso sair logo pra eles lutarem. O Maru, por outro lado, não quer passar nenhum Psicopata. segundo contra esse demônio e menos ainda contra esse psicopata. Ainda mais sabendo que é um demônio Hikikomori de nível 7. O cabeça de argila tava lá Faz parado. sentido Rikomori então... ficar confinado. Ok, É entendi. só repetir esse negócio dele ser solitário. Ele ficou repetindo solitário, solitário, enquanto a cara começou a se distorcer. Olhando pros dedos, o Seo-un vê que a mão inteira dele já tinha sido quebrada, porém a porta não tinha Vixe. um arranhão. Do que desgraça era o material desse negócio. Enquanto o Maru tá dando cadeirada na janela, só que infelizmente nem isso tá funcionando. Pelo visto, Tem o que quebrar poder seus daquele dedos pra bicho eu solitário poder é criar uma casa funcionar? Não compensa, tá maluco? armadilha. Nessa hora, o coração dele começa a apertar. A situação ali ativa um ataque de pânico e ele se pergunta se o pessoal do escritório não vai chegar logo. 2 horas se passa e ele já tá com raiva, querendo saber se os malditos esqueceram deles. No escritório, o Deokman grita falando que eles estão com um problema. A Ji-won olha pros lados e diz que eles realmente se esqueceram da data Tão sem de café. treino em Busan. Todo mundo então começa ok. a folhear os arquivos e trabalhar, falando que estão pra resolver isso. A Kang já bate no teclado, se levanta, corre, pega o arquivo e manda pro cara. Ele agradece todo mundo pelo trabalho duro e diz que vê eles amanhã. A Ji-won se senta no sofá e diz que depois de um trabalho duro eles deveriam tomar um cafezinho tranquilamente. Todo mundo relaxa com um segundo de paz. É aí que todos eles se perguntam cadê aqueles dois que sumiram faz 3 horas. Ela bate na Pois cara é. falando que é por isso que não se pode mandar um iniciante sozinho. E estranhamente ela chama pelo TikToker e fala pra Kang e outro cara ficarem ali. Graças a Deus, linda e maravilhosa como sempre, porra. obrigada desenhista por ter dedicado um tempo extra. Ela se levanta e diz Obrigado. que vai também porque tá sentindo que tem algo ruim. Passa
Pô, mas não faz sentido não. Se aparecer outro bicho, quem é que vai proteger vocês? O lar da Ji-won que dá uma encarada e avisa que aquele lugar era bem próximo daquele outro lugar, então por acaso ela realmente vai. A menina parece ter algum tipo de trauma e só se levanta e anda logo. Se eu tivesse que apostar $1 trilhão, diria que a família dela foi morta pelos demônios e é por isso, né, que ela tá assim tão motivada pra matar eles. A cena muda pra casa e já tá todo mundo entrando. Sabes quem tem essa mesma lore? Sabes? A personagem, a mulher principal do Marruá do Zumbi, que tu não trazes, Momo. Por favor, traz esse Marruá. Perguntando cadê os dois. No fundo da poeira, eles veem um... Tem aqui no canal, ótimo Marruá. Ver os trouxas desesperados falando pra eles não deixarem a porta fechar. Porém, tarde demais, fechou na cara deles. E os trouxas se perguntam por que eles entraram assim. Já desolado no chão, a Ji-won quer saber o que aconteceu com eles. A situação foi explicada, eles estão lá na porta. Eles entenderam que, pelo visto, o demônio não quer sair. E Sakang fala pra todos sair de perto, puxa o bracinho de múmia dela. Não vai dar, não. Katana. Mete-lhe um corte, porém, óbvio que nada acontece. O Ishiok tá assustado que nem mesmo o ataque dela fez um risco. A Ji-won então fala pra esperar que ela ia resolver. Puxa, vamos ver o que é o poder dela. Aranha? Uma bolinha preta. Uma pequena aranhazinha surge e a habilidade dela, adivinha como se chama? Demônio da aranha. Ela fala pra mim entrar, porém a fechadura era menor do que a aranha do chá dela e infelizmente não deu. Nosso menino vê ela consolando a aranha e diz que pelo visto essa daí é mais esquisita. O Seung-woo então fala pro TikToker fazer alguma coisa e não ficar parado não. Porém, ele responde que não tem nenhuma habilidade. O Maru aproveita pra esculachar, falando que pelo visto ele é um inútil no campo de batalha. Só que o garoto responde que o nosso rapaz que é inútil, cadê as habilidades que ele vem absorvendo? Usa o poder da agulha e destranca tudo. Pro que nosso protagonista explica que o bicho tá longe demais, ele não consegue ver direito e os poderes dele não alcançam lá. Todo mundo pelo visto naquele momento era inútil. O Seung-woo quer saber quem vai salvar ele se não tem mais ninguém no escritório. A Ji-won diz que o líder não vai ser, até porque ele foi lá pro treino e não volta até amanhã. É quando o Ishiok lembra eles que eles têm o King Ibaki ali por perto. O velhinho de óculos que acaba de aparecer dando um susto em todo mundo. Que eles isso? Quando ele chegou do ali nada. E responde que chegou porque ninguém tinha voltado até agora. O pessoal fica assustado que esse esquisito tem 0 de presença e não dá pra notar ele chegando. Ele vai até a fechadura igual da Kuroko. E a Ji-won pergunta se ele consegue lidar com aquilo. Kuroko no basquete. Ele se deita no chão e começa a tirar uma soneca. O Maru fica pensando que o cara é bem calmo ou tem uma habilidade esquisita. Pro que a Ji-won explica que não tem ideia de qual a habilidade dele porque nunca viu ele usar. Os coitados tá desolado. Todo mundo que veio pra salvar eles até agora era inútil. A Ji-won então bate palma e fala pra eles se concentrarem e achar uma saída disso aqui junto. Porém, o Seung-woo só lembra ela que eles já tentaram tudo, então não tem como sair. Ela pergunta se ele tá preparado pra morrer sem fazer nada, o TikTok manda esperar o líder, enquanto o nosso menino morde as unhas com medo. De fundo, ele se pergunta por que a Kang tava lá parada sem fazer nada. Aquilo ali tava esquisito. O Ishiok, porém, quer entender porque o demônio não move e não tenta fazer nada contra eles. É quando, bem nessa hora, todo mundo se treme com o impacto do nada. A Kang já sai correndo falando que veio do quarto principal. Abre a porta, dá uma olhada e parecia que o quarto inteiro tava se movendo. As paredes e teto tava descendo e a casa parecia estar indo do nada. É aí que o Seung-woo fala que agora o propósito daquele hack-chá solitário ficou óbvio. Ele vai continuar reduzindo o espaço até que a casa tenha somente o quarto dele. O Maru sabe que considerando que não tem como destruir a parede, eles vão ser esmagados até a morte. Ninguém tem ideia do que fazer e nosso menino tá precisando de uma solução. A gente então vê 4 anos atrás com 2 mulheres... Pera, tem o que fazer. Se nada nessa casa é destrutível, não dá pra destruir nada nessa casa. Então é só usar os móveis da própria casa para quebrar paredes. Escolhendo algumas plantas. A Kang, toda fofinha mais jovem, chega dando oi. E nisso que talvez seja a irmã, vai correndo dar um abraço. Família feliz no meio da montanha. Pô, ela sempre foi bonita, inacreditável. As duas claramente eram bem amigas e conversavam sobre crescer junto com a vovó. A Kang viu o desenho na parede e falou pra ela parar de fazer isso, senão ia tomar a bronca. Porém a irmã respondeu que essa era a foto da família feliz delas. Eita, o desenho tava bem na parede que agora tá encolhendo. É bem na casa que ela cresceu, pelo visto, e na hora ela ativa o poder da múmia, saca uma espadona e mete na parede. Porém, o lugar continua encolhendo e começa a quebrar a espada dela. Ela percebe que ia ter que colocar mais sangue, rapaz, o negócio começa a ficar gigante e ela toda mumificada. O pescoço já tava ficando cinza e a Ji-won fala pra ela parar com isso porque tava ficando perigoso. Nisso, o Maru sai correndo e arranca ela do negócio, quebrando a espada. Ela fica triste e chora ao ver tudo desaparecer, porém por pouco o Maru arrancou ela daquele Coitada. cômodo. A garota, porém, parece ter desmaiado e a Ji-won tenta acordar ela. Muito sangue foi usado. Ela desmaiou por ter usado sangue demais.
O que ele não entende é porque ela foi tão longe assim só por causa da parede. É quando Jun revela que essa casa pertencia à avó da Kang. E ela perdeu tanto a avó quanto o irmão mais novo quando morava bem aqui. Ela sobreviveu sozinho por pouco e foi quando ganhou as habilidades dela. O Maru agora entendeu porque ela agiu assim e parecia assustada. O Esoki diz que pelo menos por enquanto a casa parou de reduzir. Eles teriam que achar logo uma saída disso antes que ficassem sem cômodos. Vendo o pequeno pedaço que a Kang arrancou da parede, a Jun manda digitar da água mole pedradora tanto bate até que fura. Um tempo depois, o som dos ataques ecoa pela floresta. Lá tava o Seung-woo e conseguiu abrir um micro buraquinho com sua faca e 1 bilhão de ataque. O pessoal já tinha tudo usado a energia que possui e não estavam conseguindo fazer nada. A faca cai no colo do Maru e o Seung fala que agora é a vez dele. Ele se levanta com o braço ainda doendo e morrendo de sede. Porém, quando ele vai começar, a Kang arranca a faca da mão e fala que ela vai fazer isso. Ele pede para ela descansar mais um pouco, porém ela diz que tá bem. Vai até a parede e começa a raspar e nosso menino comenta que ouviu dizer que ali é a casa da avó dela. Ele achou estranho que o lugar abandonado tava tão limpo assim, então pelo visto ela vem cuidando. Ela fala que é porque vem esperando. Um dia que o demônio que matou a família dela iria voltar. O Maru não entende como ela sabe que a criatura vai voltar um dia. Nisso ela explica que o demônio daquela vez foi completamente diferente. Uma criatura com uma silhueta feminina saiu do portão. Na hora ela ficou assustada e não conseguiu se mover. É dentro? Ao olhar pro lado, tinha um outro se aproximando. Esse com um corpo masculino a encarou e parecia ter consciência e inteligência. Ele tinha algum outro propósito que não... Masculina? Não é masculino... Não sei. É somente matar as pessoas. Entendi, não. Ela sabe que se a profecia virar verdade, aquela criatura vai aparecer de novo. Agora ele entende porque ela tá no time dessa ilha, mesmo sendo uma usuária de nível 7. Ela pergunta se ele tá decepcionado com a razão ser algo tão clichê, e o Maru diz que não. Ele tá ali porque não conseguiu fugir e porque o salário é bom. Ela volta a bater na parede, falando que se esse é o caso, logo logo ele vai estar em Seul, até porque o salário lá é bem melhor. Ele pergunta como ela sabe, que explica que viu Jeong conversando com ele aquele dia. Quando ela vai explicar o porquê tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho, o lugar inteiro começa a se mover de novo. Todos gritam sobreviver, né? No corredor e fogem daquele lugar. No meio da fuga, o Maru tava curioso pra saber o que ela ia falar. Manhã seguinte, a casa já diminuiu pela metade. Tá todo mundo exausto se perguntando se isso não vai acabar. O Isoki fala que a única chance dele saírem vivo é o líder, porém por que ele não chega logo? Enquanto isso, até agora o Kim Ibaki tá lá dormindo tranquilamente. O seu rapaz parece estar meio de saco cheio com isso, falando que enquanto tá todo mundo tentando escapar, o cara não tá nem acordado. É quando tudo começa a tremer mais uma vez e nosso rapaz diz que eles têm que tirar o Ibaki do corredor. Porém, o cara tá de pé com uns fungos na cara, parecendo um fantasma. Todo mundo pergunta por que ele tá... O poder dela The Last of Us? Sim, que responde que acha que agora é a hora perfeita. De repente, a porta abre e o bicho sai correndo de lá, desesperado, cheio de fungo no corpo. Todo mundo balança o Ibaki, querendo saber o que ele fez. Que explica que ele tem o demônio do fungo do mofo, só que demora bastante pra ele se proliferar. Todo mundo tá batendo palma e elogiando, falando que ele fez um ótimo trabalho, ele é um cara incrível. O poder que geralmente seria inútil, agora foi de elogios. Tá meio sem graça. Enquanto Seung-woo e a Kang fala pra eles se concentrarem porque eles não tinham vencido ainda. O demônio tá ali em frente a eles chorando, até que das costas algo apareceu. Vários? Mas um monte de criatura surgiu e deu uma encarada neles. O solitário não era tão solitário assim. Foi isso que o Maru pensou quando todos eles pularam pra os atacar. Tinha uma estranha linha vermelha saindo das costas dele. E a Kang mandou o Iseok esconder todo mundo. Ele então ativou a habilidade da presença zero, que era quase como uma invisibilidade. A Kang continuou avançando e cortando os demônios. O problema é que o corredor era curto e a espada dela estava ficando presa nas paredes. Assim que isso aconteceu, os bichos começou a correr pela lâmina dela. No momento que ela achou que ia receber um ataque, rapaz, o nosso menino chegou com uma bocanhada. Enquanto era devorado, porém, ele esticou a mão pra cima e fechou. O teto começou a descer e o TikToker falou que todo mundo ia morrer. Porém, nosso garoto agora disse que não. Ele ia mostrar o poder da habilidade do espelho. Com isso, jogou os braços pra cima e mandou o teto ficar parado. O amigo elogiou, porém os demônios estavam atacando ainda. Até que a cabeça de um foi destruída. Meu Deus! Porque o Seung tinha quebrado um dedinho. Ainda mandou nosso menino se esconder na barreira porque ele era só um nível 1. O Maru ia falar pra ele tomar cuidado, porém tarde demais, toma uma mordidinha no ombro, no braço, na barriga. É o que dá ser arrogante, desgraçado. Até que uns negócios branco passou furando os monstrengos. A pequena aranha da Jun-woo agora tava gigantesca. Ela tava de olhos fechados, pelo visto, assumindo o controle do bicho.
enquanto a Kang tava fatiando as criaturas e o Sion matando tudo na Acho que as bolinhas também são olhos, Dentro mas da ok. barreira, o Sion e nosso menino estavam se encarando. Ficaram zoando um com a cara do outro, elogiando os amigos, falando que realmente eles trabalham muito duro, né? Passando vergonha os trouxa. Enquanto isso, a Dilma pergunta por que daquela sala parecia estar saindo criaturas infinitas. Assim que o nosso garoto escuta isso, já sai correndo falando que vai resolver agora. Pede pra eles abrirem espaço e a Kang e o Sion o resolvem. Ele então consegue passar pelos monstros e cai na sala. Escondido atrás de todos os Smeagol's, tinha o verdadeiro lá agachadinho. Ele percebe que esse maldito tava só lutando com o clone. Toda vez que aparecia um negócio na cabeça, um novo nascia. E o Maru então ergue os braços e fala que já que esse é o caso, ele vai jogar o teto pra baixo e ele pode ficar ali. Assim que fez isso, tentou correr pra saída, porém o poder dele tava bom demais e o teto tava descendo muito rápido. Ele viu os amigos, deu o bracinho pra puxar e por pouco foi salvo. Deu Agora, bom, do lado ok. de fora, tava todo mundo comemorando. Pensei que ia perder pelo menos uma perna, já que ela consegue recuperar. O pessoal elogiando a habilidade dele de espelho, falando que realmente era incrível, enquanto a Kang olhava pro lado e se lembrava das memórias que teve ali com a avó e o irmão. O Maru notou isso e então desfez a habilidade do espelho, que não era mais útil já que o bicho morreu. Olhou pra criatura no chão e foi pra devorar, enquanto o pessoal se perguntava o que ele tava fazendo. Ele já engoliu o monstrengo e tinha que ser rápido pra aproveitar a poeira amarela que ainda tava no ar. Com isso, ativou a habilidade da criatura e começou a empurrar as paredes. O problema é que usar o poder consumia poeira e logo ele não conseguia mais mover. A Kang então pegou no braço dele, disse que tava tudo bem e agradeceu. Pelo menos o quanto ele havia restaurado foi o suficiente pro desenho surgir de novo. De volta no escritório, que deu legal. chegar animado, falando que hoje tem coisa boa. E aí que ele vê que não tem ninguém no lugar. Ele se deu ao trabalho de pegar o pãozinho mais gostoso de Busan, então cadê o pessoal? Ele vê a sala de descanso e se pergunta se esses danados já estão de manhã assim. Bem aí ele recebeu uma ligação do Jeong e perguntou o que foi. Que logo revelou que havia chamado o Maru pra ir pra central, porém ele recusou e ele quer saber o porquê. Deu que mandar uma olhada pro lado e ver as garotas dormindo linda e maravilhosa, enquanto nosso menino tá ali suado com os fedidos. A vida não tava perfeita ainda pro garoto, mas tava se ajustando ao time. Que legal. Um corte vem, nosso rapaz Oxi. rasgado no meio Já foi de F? Eu tava me elogiando o cara, já foi de F, como assim? completamente, alguém manda ele correr. Porém, agora a gente vai ver 7 horas sonho. atrás. Isso que eu chamo de spoiler, rapaziada. Ok, interessante. Mas vamos ver esse spoiler no próximo vídeo. Porque acabamos o vídeo por aqui. Tô curtindo, tô adorando. E vou criar uma playlist só de personagens que roubam poderes. Porque ainda na semana passada vimos um protagonista que também tem esse poder. Agora temos outro protagonista que tem esse poder. Se calhar tem mais uma Ruach que tem esse poder. Enfim, vamos ver se tem mais poder assim. Mas já tô curtindo, tá bacana, tá legal. Espero que tenhas curtido. É isso, valeu, falei, fui. Tchau, tchau.